Tudo começa em meio a um cenário de guerra e destruição, mas dentre incontáveis corpos, apenas uma pessoa ainda restava de pé. E o causador de todo esse desastre é o líder da seita do Sol e da Lua. Ele acha muito divertido ver que o lendário imperador da espada do Palácio do Céu do Sul conseguiu chegar até ali. O herói respira com muita dificuldade, exausto e completamente ensanguentado após enfrentar tantos perigos. Esse guerreiro é Nam Yong-shin, o senhor do Palácio do Céu do Sul, que mesmo tendo perdido um dos braços, continua avançando. Com muita raiva das provocações do inimigo, ele range os dentes. Nesse momento, ele se lembra de quando um discípulo veio avisar que a terrível seita demoníaca estava invadindo suas terras naquela época. Ele explicou que a espada de um verdadeiro herói deve ser afiada para carregar grandes responsabilidades. Ele também perguntou aos seus guerreiros se eles seguravam suas armas com bravura ou apenas com o medo de pessoas comuns. Todos os discípulos do palácio responderam com orgulho que ficariam ao lado dele e lutariam até o fim, de volta ao presente. O líder olha para todos os seus homens caídos e pensa que eles realmente seguiram seus ensinamentos. Ele aperta o cabo de sua espada com a mão que lhe resta, determinado a honrar o sacrifício de cada um deles. Com o olhar cheio de fúria e o rosto manchado de sangue, Nam Yong-shin decide que agora é a sua vez de agir. Ele grita que seus discípulos nunca recuaram diante do perigo e marcharam sempre em frente. Aqueles guerreiros fizeram de tudo para cumprir com o dever do caminho das artes marciais que escolheram seguir. O impacto daquela determinação gera uma pressão absurda que destrói o chão ao redor. Diante do líder da seita maligna, o herói faz questão de exaltar todos os que provaram ter uma honra inabalável. Ele questiona furioso como um monstro daquele se atreve a rir e achar graça do sacrifício de seus aliados. O terrível vilão apenas responde com um sorriso cínico, mostrando seus dentes pontiagudos. O inimigo percebe que a mão do herói já está tremendo e que ele mal tem forças para segurar a própria arma. Mesmo desgastado e fraco, Nam Yong-shin faz um esforço enorme para erguer sua espada mais uma vez. O líder demoníaco se levanta emanando uma energia sombria e pergunta se ele realmente aguenta as consequências desse confronto. O herói rebate, dizendo que a espada faz parte do próprio guerreiro e que não há nada que ele não possa suportar. O vilão dá uma risada bizarra enquanto o seu terceiro olho se abre no meio da testa. Num piscar de olhos, os dois partem para cima um do outro em um avanço extremamente rápido. Nam Yong-shin realiza um corte brilhante com sua lâmina mágica para desferir o golpe decisivo. O ataque avança com tudo em direção ao pescoço do líder inimigo. Com um golpe certeiro, a cabeça do líder da seita demoníaca é cortada e voa pelos ares jorrando muito sangue. O herói acompanha o movimento da cabeça decepada, crente de que finalmente tudo acabou. No entanto, a cabeça flutuante do vilão continua sorrindo e diz que o sol negro e a lua vermelha sempre buscam um ao outro. O guerreiro fica completamente chocado ao ver que a cabeça decapitada ainda está ativa e flutuando no ar. O terceiro olho do monstro brilha intensamente, enquanto ele proclama que os dois poderes jamais serão separados. Uma explosão de energia roxa gigantesca começa a consumir todo o campo de batalha, e o poder destrutivo se espalha como uma onda devastadora que engole tudo ao redor. A forte ventania provocada pelo golpe balança as árvores sob um céu modificado pela energia caótica. Completamente esgotado, Nam Yong-shin usa o que restou de suas forças para cravar sua espada no chão e se apoiar. Ele percebe com pesar que o último recurso do inimigo foi um ataque de destruição mútua. O guerreiro olha triste para o campo, onde todos os seus companheiros estão caídos sem vida. Ele tenta dar alguns passos, mas suas pernas pesadas e cobertas de sangue já não aguentam mais o peso do corpo. Sem forças para continuar de pé, ele acaba desabando de joelhos no chão úmido de sangue. O herói lamenta dizendo que o título de Imperador da Espada não vale de nada, já que ele não conseguiu proteger nenhum de seus aliados. Ele chora de tristeza e pede sinceras desculpas aos seus amados discípulos por ter falhado com eles. Com os olhos cheios de lágrimas, o guerreiro olha para o alto em busca de algum consolo. O brilho do céu começa a se abrir diante dele, iluminando aquele cenário sombrio. Ele murmura que aquele céu brilhante representa exatamente a justiça e a honra que todos eles queriam defender. Ao ver a imensidão azul lá em cima, ele se pergunta como alguém que falhou em proteger o próprio povo teria o direito de alcançar tamanha paz. De repente, ele tosse uma grande quantidade de sangue escuro, mostrando que seu corpo chegou ao limite extremo. Ele começa a se perder em pensamentos, desejando ter sido um pouco mais forte e se esforçado mais para poder contemplar aquele céu junto de seus homens. No fim das contas, a última coisa que resta em sua mente antes de partir é um profundo sentimento de arrependimento. O silêncio da morte é interrompido quando alguém começa a gritar desesperadamente pelo nome de Mumyong, fazendo o protagonista acordar em um sobressalto. Antes mesmo de conseguir se situar, ele é atingido em cheio por um chute violento no rosto de um homem furioso. Caído na terra e totalmente desnorteado, ele tenta entender quem o agrediu e onde realmente está. O agressor é um homem rústico e barbudo que o xinga de preguiçoso e exige que ele se levante imediatamente.
O protagonista fica completamente chocado ao perceber que aquela situação absurda e agressiva é real. Sem lhe dar tempo para respirar, o homem barbudo desfere mais um golpe brutal contra ele. O bruto esbraveja dizendo que tirou aquele órfão doente das ruas e que ele deveria ser grato em vez de fingir estar doente para não trabalhar. Enquanto se protege dos golpes na cabeça, o jovem tenta organizar seus pensamentos, lembrando que tinha certeza de que havia morrido. Imagens de sua batalha final, como o lendário Senhor do Palácio do Céu do Sul, vêm à sua mente, confirmando que tudo aquilo não foi um sonho. Ele se pergunta se o seu último desejo de proteger o mundo acabou gerando algum tipo de milagre divino que desafiou as leis do céu. O agressor parte para cima com outro chute violento, mas o protagonista percebe o movimento a tempo e decide reagir. Com extrema precisão e agilidade, o rapaz usa apenas uma das mãos para agarrar firmemente o calcanhar do homem. O barbudo arregala os olhos e solta um gemido de pura surpresa ao ter seu golpe bloqueado com tanta facilidade. Ele entra em pânico ao sentir a força avassaladora daquele garoto que, até o dia anterior, só conseguia chorar de dor. Com os olhos brilhando intensamente em meio às sombras, o protagonista se ergue com uma presença intimidadora. O olhar dele agora transmite a frieza e a autoridade de um guerreiro extremamente experiente. Diante daquela aura assustadora, o agressor perde totalmente a fala e começa a suar de pavor. Sem a menor dificuldade, o jovem joga o homem barbudo no chão com um empurrão violento. O protagonista se aproxima lentamente, encarando o valentão caído que agora treme de medo. Com um movimento rápido e firme, ele puxa a espada que estava na bainha do próprio agressor. O brilho nos olhos do jovem revela que ele não tem a menor intenção de tolerar mais nenhuma agressão. Ele aponta a lâmina para o homem e diz friamente que alguém covarde o bastante para agredir uma criança indefesa não merece carregar uma espada. Ao longe, outros homens que assistem à cena começam a zombar do valentão caído, dizendo que é uma vergonha ele ser dominado daquela forma. Eles continuam rindo e apontando que perder para um garoto doente e fraco é a coisa mais patética do mundo. Consumido pela humilhação e pela raiva das provocações, o valentão range os dentes de puro ódio. Ele se levanta furioso, gritando que aquele garoto deve ter ficado completamente louco de uma hora para outra. O homem avança cego de raiva para tentar recuperar sua arma ou atacar o rapaz de qualquer maneira. Calmamente, o jovem desembainha a espada por completo, preparando-se para desferir um único corte. Em um movimento rápido como um relâmpago, a lâmina rasga o ar e decepa o braço do agressor em um instante. As pessoas que antes estavam zombando ficam completamente paralisadas e em silêncio ao verem tamanha violência. A atmosfera de deboche no local se transforma instantaneamente em um pânico generalizado entre os presentes. O homem cai de joelhos no chão, berrando de dor enquanto segura o coto de seu braço decepado que jorra muito sangue. Sem demonstrar qualquer sinal de piedade, o herói ordena friamente que o homem erga a cabeça e olhe para ele. O agressor se encolhe no chão lamacento, chorando desesperadamente e sem forças para reagir. Ele levanta o rosto banhado em lágrimas e sangue, sentindo na pele o verdadeiro significado do terror. Na mente do covarde, a imagem daquele jovem frágil é substituída pela imponente silhueta de um mestre espadachim lendário. O homem percebe, em meio ao desespero, que a pessoa diante dele definitivamente não é o garoto indefeso de antes. Ele se dá conta de que toda a timidez e fraqueza daquele menino desapareceram, dando lugar a uma pessoa completamente diferente e assustadora. Enquanto isso, longe dali, uma espreita sombria revela que olhos perigosos estão observando o vilarejo. Um grupo de guerreiros mascarados e vestidos de branco caminha silenciosamente sob o céu nublado. O líder deles, um homem misterioso e sombrio, ordena que a prioridade absoluta do grupo é encontrar o jovem doente. Com um olhar cruel e sanguinário, ele deixa claro que qualquer um que cruzar o caminho deles deve ser eliminado sem hesitação. Os guerreiros mascarados juram lealdade ao comando e desaparecem rapidamente em direção ao seu objetivo. De volta ao pátio, o agressor mutilado continua de joelhos, chorando e implorando por sua vida diante da espada do jovem. O protagonista o observa de cima com um olhar frio e penetrante que brilha intensamente. Em pânico absoluto, o valentão grita desesperadamente que sabe que vai morrer se não conseguir o perdão do garoto. Ele encosta a testa no chão úmido e pede desculpas repetidas vezes, humilhando-se por completo para tentar salvar a própria pele. Com as mãos trêmulas, o homem ferido procura rapidamente algo dentro de suas vestes. Ele joga um saco de moedas de ouro aos pés do jovem, implorando para que aceite aquela quantia como compensação e poupe sua vida. O protagonista permanece de pé sob o céu aberto, encarando o homem derrotado com uma expressão imponente e ameaçadora. Com tom de desdém, o jovem questiona se Deoxan realmente acha que ele vai perdoar tudo o que aconteceu no passado. Ele lembra que durante os últimos 5 anos, o homem mal lhe dava roupas ou comida, além de espancá-lo sempre que estava entediado ou com raiva. O protagonista continua citando os abusos, contando que o patrão roubava seu salário de pajem de espada e o pisoteava quando suas dores meridianas atacavam. Enquanto a multidão assiste horrorizada àquela revelação, uma misteriosa
misteriosa mulher usando um chapéu de palha preto observa tudo discretamente de longe. Impressionada com a atitude do rapaz, a mulher de chapéu foca sua atenção inteiramente nele. O herói avisa que, apesar de estar em um corpo diferente agora, ele se lembra perfeitamente de toda a crueldade que sofreu. Ele deixa claro que um pedido de desculpas falso e sem sentimentos não vale absolutamente nada, mesmo que venha acompanhado de moedas de ouro. O jovem diz que consegue enxergar a falsidade no rosto do covarde, mesmo com a cabeça dele colada contra a sujeira do chão. Sem hesitar, Nam Yong-shin ergue a espada com força total acima da cabeça do homem, implorando por misericórdia. Em seguida, e desfere um golpe rápido e implacável para dar um fim definitivo àquele sofrimento. Ele proclama que o preço por torturar e humilhar os mais fracos será pago com a própria vida, pois quem não assume a responsabilidade de suas artes marciais não tem o direito de segurar uma arma. Ao ouvir essas palavras, os olhos da mulher misteriosa de chapéu se arregalam em um choque absoluto. Ela reconhece imediatamente que aquele lema sobre responsabilidade e artes marciais pertence à sociedade do céu azul, e se pergunta como aquele garoto simples poderia saber disso. Sem olhar para trás, o rapaz começa a caminhar lentamente para longe dali, carregando a espada ensanguentada na mão. Ele olha para as nuvens no céu, tentando processar toda a reviravolta que acabou de acontecer em sua vida. Ele reflete pensativo sobre o que deve fazer a partir de agora, já que não tem nenhum aliado ou conhecido naquele lugar desconhecido. De repente, um grito desesperado ecoa pelo vilarejo, fazendo o jovem se virar rapidamente para ver o que está acontecendo. Em seguida, ele avista um morador local correndo às pressas por um caminho de terra. Visivelmente aterrorizado por alguma ameaça, o homem clama por socorro com todas as suas forças, implorando para que alguém apareça para ajudá-lo. No segundo seguinte, um guerreiro mascarado surge velozmente e ataca o fugitivo pelas costas de forma covarde. Ao presenciar aquela cena bárbara, Nam Yong-shin range os dentes em profunda fúria. O pânico se espalha instantaneamente pelas redondezas, enquanto as pessoas gritam desesperadas para que todos corram e fujam dos invasores. A ameaça se revela como os perigosos guerreiros da seita demoníaca do Sol e da Lua, que avançam envoltos em uma energia escura. Um close detalhado mostra o emblema no uniforme dos atacantes, que traz o desenho de um sol negro sobreposto a uma lua vermelha. O protagonista reconhece na hora aquele desenho macabro e confirma que se trata do símbolo oficial da temida facção maligna. Ele também sente a energia pesada e maligna que emana do corpo dos guerreiros inimigos. Sem ter dúvidas de que é pura força demoníaca, ele fica extremamente revoltado ao perceber que aqueles monstros continuam vivos, já que ele e o Palácio do Céu do Sul sacrificaram absolutamente tudo para erradicá-los no passado. Os invasores avançam massacrando os civis sem piedade, enquanto gritam ordens para fechar o perímetro da região. O rapaz ouve um dos inimigos mandar bloquear as saídas e capturar o alvo que possui os meridianos rompidos, fazendo-o perceber que eles estão atrás dele. Ele aperta o cabo da espada com raiva ao constatar que aqueles demônios continuam os mesmos monstros cruéis de sempre, capazes de assassinar inocentes sem qualquer hesitação. Ele decide que não pode simplesmente ficar parado de braços cruzados assistindo aquele massacre terrível. Para o herói, criaturas tão cruéis e sanguinárias não merecem continuar existindo. Com passos firmes e decididos, ele começa a caminhar em direção aos guerreiros da seita maligna. Alguns moradores desesperados gritam pelo nome de Mumyeong e imploram para que ele fuja dali com eles antes que acabe morrendo. Sem dar ouvidos aos avisos e de costas para o grupo, o herói afirma que, a partir do momento em que um homem decide empunhar uma espada, ele precisa aceitar o fardo. Com um leve sorriso de determinação no rosto, ele complementa que o guerreiro deve saber exatamente a hora certa de sacar sua arma para lutar. Os aldeões observam o jovem se afastar com olhares de pura incompreensão e espanto. Enquanto isso, vários inimigos mascarados avançam em alta velocidade contra ele, empunhando suas lâminas. Ele reconhece que seu corpo atual é frágil e não possui nenhuma energia interna acumulada, mas sabe que sua essência guerreira permanece inalterada. Com as duas mãos segurando o cabo da arma, ele se prepara para colocar em prática todo o seu conhecimento de combate. O jovem se posiciona orgulhosamente, lembrando-se de que, em sua vida passada, ele carregava a honra de ser o imperador da espada escondida entre os arbustos. A mulher de chapéu preto observa atentamente a postura imponente adotada pelo rapaz. Ela fica confusa e se pergunta se aquela postura é realmente a lendária técnica de espada dos três poderes, pois soube que o jovem nunca havia treinado artes marciais antes. O herói fecha os olhos e foca toda a sua mente no combate, fazendo uma aura brilhante e pura surgir ao seu redor. A observadora nota que o nível de concentração do garoto é tão absurdo que ele parece queimar seu ponto de energia central, desligando-se completamente do resto do mundo. Com um foco inabalável, o jovem abre o olho lentamente, pronto para agir no momento perfeito mentalmente. Ele faz um cálculo rápido e identifica a posição exata dos oponentes, notando
3 deles avançando pela esquerda e 4 pela direita. Ele ergue a espada na vertical bem diante de seu rosto, preparando-se para o primeiro movimento de sua técnica. O primeiro atacante salta em sua direção, desferindo um golpe veloz, mas o protagonista aguarda o milésimo de segundo ideal para o contra-ataque. Com serenidade, o lendário mestre pronuncia a palavra céu para iniciar sua devastadora sequência de golpes. Firmando os pés no chão, o herói inicia o primeiro movimento de sua técnica especial de combate. Ele salta com agilidade, desferindo um corte vertical brilhante que rasga o ar. Com extrema facilidade, ele derrota o primeiro adversário, que cai desmaiado na terra logo atrás dele. Os outros guerreiros inimigos não perdem tempo e avançam juntos de várias direções para tentar cercá-lo. O jovem mestre se esquiva e rebate cada uma das investidas de forma extremamente fluida e precisa. Ele então sussurra a palavra terra, preparando-se para o segundo movimento de sua sequência. Utilizando a força do próprio solo, ele executa uma rasteira armada com sua lâmina que desestabiliza o grupo de invasores. Um dos inimigos tenta surpreendê-lo saltando de cima com a espada apontada em sua direção. Mesmo com a lâmina do adversário se aproximando perigosamente, Nam Yong-shin mantém a calma absoluta e foca seu olhar no alvo. Ele dita a palavra homem para dar início ao golpe de misericórdia. Com um movimento perfeito, ele desvia o ataque do rival e corta sua armadura com um golpe preciso. O herói finaliza o movimento estendendo seu braço de maneira imponente enquanto a poeira começa a abaixar. O oponente solta um último gemido de dor ao sentir o impacto devastador do ataque. Ele cai de joelhos no chão bem atrás do protagonista, totalmente derrotado e sem forças para continuar a luta. Antes de desabar sem vida, o guerreiro invasor sussurra assustado que aquele garoto é um verdadeiro monstro. Apesar da vitória, o jovem herói respira com dificuldade, sentindo o cansaço extremo começar a cobrar o seu preço. O último oponente do primeiro grupo desaba de vez no chão frio do pátio, com passos firmes. O protagonista caminha por entre os corpos dos adversários que acabara de neutralizar. Observando toda a cena do alto, a mulher de chapéu preto fica maravilhada ao perceber que ele derrotou a todos usando apenas a técnica básica dos 3 poderes. Ela conclui, impressionada, que aquele jovem possui um talento natural e genial para a arte da espada. De repente, o herói sente uma presença estranha se aproximando e olha para o lado para verificar o que está acontecendo. Ele avista um novo grupo de guerreiros inimigos que acaba de surgir no topo do telhado de um dos edifícios. O líder do esquadrão observa a cena lá embaixo e se pergunta se realmente houve algum sobrevivente do primeiro ataque. Os invasores ficam perplexos ao verem que todo o primeiro esquadrão deles foi derrotado tão rapidamente por um único garoto. O protagonista tenta se preparar para enfrentá-los, mas sente uma fraqueza repentina tomar conta de seus membros. Uma dor aguda e insuportável atinge o seu peito de surpresa, fazendo-o soltar um gemido de agonia. Ele é obrigado a se apoiar na própria espada para não cair totalmente de cara no chão. O herói se lembra com frustração de que aquele corpo em que reencarnou sofre com o bloqueio crônico de seus meridianos. Enquanto respira ofegante, ele percebe que os sintomas daquela dor extrema indicam o início de uma crise terrível de seus canais de energia. Do alto do telhado, os guerreiros da seita maligna observam o jovem de joelhos e totalmente vulnerável. O chefe do grupo percebe que o rapaz possui a lendária condição dos 9 meridianos de Yin rompidos e confirma que ele é exatamente o alvo que estavam procurando. O comandante ordena imediatamente aos seus homens que capturem o garoto vivo e sem nenhum arranhão vários assassinos. Saltam do telhado ao mesmo tempo em direção ao protagonista indefeso. Sentindo o corpo paralisado pela dor, Nam Yong-shin tenta se mover de qualquer maneira, mas não consegue reagir a tempo. De repente, uma poderosa descarga de eletricidade azul atinge os atacantes no ar, arremessando-os para longe com violência. O herói olha para cima surpreso ao ver faíscas azuis brilhando diante de seus olhos. Ele percebe que a mulher misteriosa de chapéu de palha preto está de pé no telhado, canalizando aquela impressionante técnica de raios. Cercada por faíscas elétricas e com uma postura intimidadora, a bela guerreira se prepara para o combate. O líder dos invasores a reconhece assustado como a jovem brincalhona da nuvem negra e percebe que a Sociedade do Céu Azul descobriu os planos deles. Em um movimento rápido, um dos comparsas é atingido e arremessado para trás pelo poder da eletricidade. A heroína encara os inimigos restantes de cima do telhado com total confiança. O comandante inimigo ordena que o esquadrão priorize a missão principal de captura, enquanto os outros ganham tempo enfrentando a mulher. Os capangas saltam com raiva na direção dela, tentando cercá-la de todos os lados. Com elegância, ela saca sua espada que brilha com uma intensa luz azulada. Seus olhos brilham com a mesma cor da energia elétrica que flui através de seu corpo.
Com movimentos rápidos como o vento, ela avança destruindo as armas e as defesas dos oponentes em um instante. Ela se move entre as estruturas com facilidade, deixando um rastro de raios por onde passa. Ela pousa suavemente sobre as telhas, mantendo o controle absoluto da situação. O jovem herói observa aquela demonstração de poder impressionante com os olhos bem abertos de surpresa. Sob o céu aberto, as cabeças de vários inimigos são decepadas simultaneamente pelo corte elétrico e letal de sua espada. O jovem assiste à movimentação da guerreira com espanto, reconhecendo nela o uso da lendária técnica dos passos infinitos. Ele fica confuso, pois sabe que aquele trabalho de pés é exclusivo de sua antiga seita, o Palácio do Céu do Sul, e não entende como ela poderia conhecê-lo. No entanto, enquanto ele está distraído com seus pensamentos, o líder dos mascarados surge sorrateiramente bem atrás dele. O vilão estende a mão para capturá-lo e avisa de forma fria que o garoto irá com ele de qualquer maneira. Paralisado pela dor dos meridianos rompidos, o rapaz amaldiçoa sua própria fraqueza física por não deixá-lo escapar. Felizmente, a heroína de chapéu preto desce do telhado como um raio para intervir no ataque. Ela aterrissa cortando o braço do líder inimigo de forma implacável antes que ele possa tocar no jovem. O chefe dos mascarados grita de dor e espanto ao ter seu membro decepado de surpresa. Em um giro rápido, ela desfere um contra-ataque carregado de energia elétrica que joga o adversário para trás. A guerreira sorri com deboche e manda o vilão tirar as mãos imundas do garoto, confessando que simpatizou bastante com o garoto. Nam Yang-shin continua de joelhos tremendo de dor, ainda segurando sua arma para tentar se manter firme, mas a dor de seus meridianos bloqueados é intensa demais, fazendo sua visão escurecer por completo. A jovem de chapéu de palha se assusta ao ver o garoto cambalear e perder a consciência de repente. Com o rapaz desmaiando em seus braços, ela se pergunta preocupada sobre o que deve fazer para ajudá-lo a se recuperar. Um breve momento de silêncio se passa, enquanto a visão do protagonista começa a se recuperar lentamente. Ele acorda assustado em um sobressalto, percebendo que está deitado em uma cama confortável dentro de um quarto arrumado. A mulher de chapéu preto nota que ele se moveu e pergunta calmamente se ele finalmente acordou. Ela exibe um sorriso amigável, aliviada por ver que o jovem guerreiro recuperou a consciência. Sentados no quarto silencioso, os dois se encaram enquanto o rapaz tenta entender as intenções de sua salvadora. Ele reflete que ela com certeza domina a técnica dos passos infinitos, mas fica intrigado porque o estilo de espada que ela usou não pertence ao Palácio do Céu do Sul. A mulher explica amigavelmente que o corpo dele já está fora de perigo, pois ela conseguiu estabilizar a energia fria de seus 9 meridianos de yin rompido. O herói se surpreende ao ouvir sobre sua condição, sabendo que essa anomalia energética costuma aparecer apenas em mulheres, e se pergunta como um homem poderia sobreviver com ela. Ele também fica impressionado com a capacidade dela de conter uma força tão destrutiva e instável. Analisando o tom de voz da moça sob o véu, ele calcula que ela deve ser uma jovem promessa de destaque na comunidade. Embora sua habilidade em artes marciais já seja extraordinária, ela se desculpa de forma descontraída, admitindo que acabou se esquecendo de se apresentar devidamente. Com um gesto calmo, ela começa a retirar o seu grande chapéu de palha preto. A moça solta os cabelos pretos e longos, deixando-os cair livremente sobre os ombros. Ela revela um rosto jovem e extremamente belo, exibindo um semblante acolhedor e simpático. Ela revela que se chama Lee Se-ha, uma integrante da respeitada Sociedade do Céu Azul, e faz um convite direto para que o garoto a acompanhe. Ela oferece a chance dele se tornar seu discípulo para aprender artes marciais e tentar curar sua terrível enfermidade energética, o que deixa o protagonista bastante desconfiado com tamanha gentileza repentina ali. Se-ha explica que ficou muito impressionada com a perfeição dos cortes que ele deixou nos inimigos e com a bravura que ele demonstrou ao enfrentar os demônios sem recuar. O jovem pensa sobre a proposta, curioso com a possibilidade de curar seus meridianos bloqueados, algo que ele nunca soube que fosse possível em sua vida anterior. Com um olhar confiante, ela diz que isso só é possível graças a um segredo especial. Ela faz faíscas azuis de eletricidade surgirem de seus dedos para demonstrar sua capacidade. A guerreira conta que domina a arte do verdadeiro Yang do Trovão Celestial, uma técnica focada em queimar energia Yang que ela pretende ensinar para abrir os meridianos dele um por um, ressaltando que esse método seria impossível caso ele fosse mulher. O protagonista concorda mentalmente com a explicação dela, ciente de que a grave anomalia dos meridianos rompidos jamais seria curada apenas com o aprendizado de uma técnica simples de Yang. Ele analisa que a energia fria do Yin se acumula de forma incrivelmente mais rápida do que o calor do Yang, e que qualquer erro na harmonização dessas forças causaria uma morte precoce e dolorosa. Mas ela continua detalhando que, por ele ser um homem, existe uma chance real de reverter a situação, unindo o calor natural de seu corpo com a técnica do trovão celestial e o uso de elixires raros Nam Yang-shin. Percebe que o plano dela faz todo o sentido técnico e constata que a arte do trovão elétrico que viu no combate é, sem dúvidas, uma técnica marcial de altíssimo nível.
Além disso, e conclui que, se conseguir dominar essa barreira física e absorver a energia restante dos meridianos bloqueados, terá a base perfeita para superar até mesmo o nível de poder de sua vida passada. No entanto, antes de tomar qualquer decisão, um detalhe crucial chama a atenção do herói. Ele decide perguntar de forma direta por que ela gostaria de acolher como discípulo um simples assistente de armas que nunca tinha visto antes na vida. A jovem esboça um leve sorriso ao ouvir o questionamento sincero do garoto. Ela recorda o lema que o ouviu dizer sobre não levantar uma espada de forma leviana e afirma que não deseja discípulos fracos de espírito, mas sim alguém que possua um coração verdadeiramente justo e honrado. O rapaz a escuta com atenção, tocado pela sinceridade e pelos ideais elevados da guerreira. Apertando os lençóis da cama, ele reflete sobre o verdadeiro significado de carregar um coração justo. Em seguida, ele a questiona sobre o que aconteceria caso ele resolvesse recusar aquela generosa oferta. Licia alerta seriamente que ele continuará sendo caçado pelos demônios da seita, e que a única alternativa seria viver escondido sob a proteção secreta da Sociedade do Céu Azul em um isolamento absoluto. O herói questiona por que a seita dela se daria ao trabalho de protegê-lo em vez de simplesmente eliminá-lo para evitar futuros problemas com a facção rival. Com o olhar firme, ela rebate dizendo que agir de forma covarde os tornaria iguais aos próprios demônios que combatem, reforçando o dever de proteger os necessitados e defender a verdadeira justiça. Ela reflete com pesar que o mundo está cheio de pessoas dispostas a sacrificar os pequenos em nome de um bem maior, enquanto a maioria prefere se apegar apenas às grandes conquistas. Com um sorriso terno, ela acrescenta que deseja ser exatamente a pessoa que protege e acolhe essas pequenas coisas que os outros deixam para trás. O rapaz a escuta com atenção, profundamente tocado pela nobreza de caráter que ela demonstra. Ele conclui silenciosamente que alguém com ideias tão puras é, sem dúvidas, extremamente digna de ser sua mestra. Diante disso, o jovem decide mudar sua atitude e se curva formalmente em sinal de profundo respeito. Ele admite que hesitou e duvidou das intenções repentinas dela no início, e pede sinceras desculpas por sua desconfiança. Surpresa e feliz com a mudança de postura, ela pergunta se isso significa que ele finalmente tomou uma decisão. Olhando-a de forma sincera, ele confirma que aceita o convite e que irá segui-la a partir de agora. Li Serra comemora a escolha, afirmando com alegria que ele tomou a decisão certa. Ela então pergunta se ele por acaso não tem outro nome, comentando de forma simpática que Mumyong soa um tanto estranho. O protagonista lembra com amargura que o antigo agressor havia lhe dado aquele nome horrível apenas para insultá-lo. Ele reflete que precisará adotar uma nova identidade para despistar as buscas da seita demoníaca que o persegue. Ele decide usar o sobrenome Namgung para honrar e carregar adiante a justiça de sua antiga seita e de seus discípulos sacrificados. Para o seu primeiro nome, ele escolhe Jun, que significa terminar, simbolizando seu desejo de concluir a missão que não conseguiu finalizar em sua vida passada. Vendo que o rapaz tem uma ideia em mente, a mestra sugere alegremente o nome de Namgung Jun para batizá-lo. O rapaz aceita de imediato e declara com firmeza que agora se chamará Namgung Jun. A jovem repete o novo nome em voz alta, saboreando a pronúncia de cada sílaba. Ela sorri satisfeita, achando que o novo nome soa muito bem e combina perfeitamente com ele. Ela se aproxima com entusiasmo para dar início a uma nova etapa na vida de ambos. Com todo o protocolo de um verdadeiro discípulo, o jovem se ajoelha formalmente diante dela e se curva profundamente até tocar a cama, prestando suas saudações oficiais e demonstrando total respeito à sua nova mestra Li. Serra o observa com um olhar orgulhoso e muito carinhoso. O rapaz permanece na posição de respeito, aguardando as primeiras instruções da moça. A mestra aceita a saudação com entusiasmo e avisa que, mesmo sendo um tanto repentino, eles não têm tempo a perder. Com um sorriso enorme de orelha com orelha, ela propõe que eles comecem o treinamento de artes marciais. Naquele exato momento, Namgung Jun fica totalmente sem reação, soltando apenas um murmúrio de espanto diante da empolgação excessiva dela. A noite começa a cair sobre o templo isolado nas montanhas, criando um cenário perfeito para o início dos estudos. Em cima da mesa, ela coloca um manual secreto contendo as fórmulas mentais da arte do verdadeiro Yang do Trovão Celestial. A jovem pergunta com expectativa se eles podem começar a ler os ensinamentos básicos da técnica agora mesmo. O tempo passa rapidamente sob o céu estrelado, enquanto o jovem se dedica intensamente à leitura do livro sagrado, batendo a mão no livro com orgulho. Ela explica detalhadamente a importância daquele manual secreto. Ela se diverte ao ouvir o sobrenome Namgung e comenta rindo que nunca tinha escutado falar de uma família com esse nome antes. Sabendo que ele já trabalhou como pajem de espada e sabe ler, ela abre os pergaminhos antigos para explicar o funcionamento da energia. O jovem aceita as orientações
movimentações de forma muito disciplinada e respeitosa. Ao observar os movimentos da mestra, ele reconhece que ela é uma inteligência única que surge apenas uma vez a cada 100 anos, cujo talento será crucial para combater a seita maligna. Ele constata com admiração que a habilidade dela não fica atrás nem mesmo da força que ele próprio possuía em seu auge no passado. A moça orienta que ele precisa circular sua energia interna com bastante vigor para passar por um ponto vital, mas ele percebe um método muito mais eficiente de canalização. Ao ouvi-lo propor o ajuste, ela fica em choque com a inteligência dele, elogiando o fato dele conseguir compreender 10 coisas diferentes quando lhe o ensinam apenas uma. Ela o encara impressionada, sentindo como se estivesse conversando com um guerreiro de nível igual ou até mesmo superior ao dela. O dia amanhece com um belo brilho dourado, iluminando as montanhas ao redor do templo. Olhando pela janela, a mestra repara no adiantado da hora e pergunta se o rapaz não se sente cansado após passar a noite acordado. O jovem se levanta confiante e diz que, agora que memorizou toda a fórmula teórica, gostaria de começar a meditação prática imediatamente. Ela fica um pouco hesitante, lembrando que é quase impossível sentir a energia interna logo de primeira após aprender a teoria. Mesmo assim, ela se posiciona logo atrás dele para garantir sua segurança e pede para que ele não force demais o próprio limite. Namgun-jun se senta em posição de lótus, sabendo que até mesmo os guerreiros mais talentosos levam cerca de 7 dias e 7 noites para sentir a energia pela primeira vez. Porém, ao focar sua mente no fluxo energético daquele corpo doente, algo inacreditável acontece. Bastando apenas um único ciclo de inspiração e expiração, ele já começa a sentir a energia despertando de forma avassaladora. Unindo suas memórias de combate com a estrutura incomum daquele corpo, ele percebe que a largura e a força de seus canais meridianos são absurdamente gigantescas. A mestra dá um salto de susto ao ver faíscas elétricas brotando da pele do garoto e grita maravilhada que seu discípulo é um gênio sem precedentes. Controlando o poder entre as mãos, o herói sente o calor confortável dissipar o frio de seu peito e celebra o surgimento da verdadeira energia do Yang ardente. Namgun-jun abre bem os olhos, focado em tudo o que está prestes a acontecer à sua frente. Vendo o progresso dele, Lee Sirra bate palmas toda alegre e o parabeniza pelo excelente desempenho, deixando o garoto um tanto acanhado. Em seguida, a moça estende a mão e o desafia de forma brincalhona a tentar imitar os movimentos dela. Ela então concentra sua energia interna e faz faíscas de eletricidade azulada surgirem ao redor de seu punho fechado. Enquanto a mestra pergunta se ele acha que consegue fazer o mesmo, Namgun-jun hesita um pouco por saber que não se deve revelar a própria força tão facilmente no mundo marcial. No entanto, ele conclui que não precisa esconder suas habilidades de sua própria mestra e começa a reunir o mesmo poder em sua mão. Lee Se fica completamente surpresa ao ver o rapaz canalizar a energia elétrica tão rapidamente. Ela sorri orgulhosa e pensa consigo mesma que deve ter gasto toda a sorte de sua vida para conseguir um discípulo com tamanha capacidade de compreensão, ainda mantendo as faíscas nas mãos. Namgun-jun diz que também gostaria de aprender outras artes marciais, como técnicas de espada e de movimentação rápida, recebendo o total apoio dela. Empolgada, ela diz para eles irem juntos até a Sociedade do Céu Azul, onde ele certamente encontrará técnicas ideais para o seu estilo de luta. Namgun-jun concorda com a cabeça, bastante animado com a possibilidade de aprender um novo estilo de combate. Embora lembre perfeitamente das técnicas do Palácio do Céu do Sul de sua vida passada, ele sabe que apenas copiá-las faria com que o trágico passado se repetisse. Para evitar que outra tragédia aconteça, o jovem aperta o punho determinado a criar artes marciais inéditas que superem tudo o que ele dominava antigamente. Pouco tempo depois, os dois pegam a estrada e começam a caminhar lado a lado rumo ao destino deles. Enquanto avançam pela trilha cercada por árvores, a mestra começa a explicar um pouco mais sobre o surgimento da Sociedade do Céu Azul. Ela conta que essa organização é, na verdade, uma grande aliança de seitas que acabaram destruídas pela cruel seita demoníaca do Sol e da Lua. Trata-se de uma união formada justamente pelos guerreiros que conseguiram sobreviver aos massacres daqueles clãs. Namgun-jun pergunta se as principais virtudes dessa sociedade realmente se baseiam na justiça e em atos de bravura. Com certa dúvida, ele questiona se, sendo esse o caso, o principal objetivo do grupo não deveria ser a vingança imediata e a destruição da seita demoníaca. A moça explica que o primeiro líder da aliança acreditava que as vidas salvas pelo sacrifício de outros heróis não deveriam ser jogadas de volta no fogo do ressentimento, pois isso iria contra os princípios deles. Ela continua dizendo que eles preferem focar em usar as vidas que preservaram para proteger e ajudar os necessitados. Com isso, a aliança decidiu conscientemente seguir pelo caminho da verdadeira justiça, em vez de se perder na busca cega por vingança. A mestra acrescenta que a enorme biblioteca da seita guarda não apenas as técnicas salvas dos clãs caídos, mas também muitos manuais doados por guerreiros ao se juntarem ao grupo. De repente, ela para de andar e revela com tristeza que sua própria família também foi completamente eliminada
dominada pela seita demoníaca. Com o rosto meio escondido sob o chapéu de palha, ela solta um leve sorriso melancólico ao lembrar de sua perda. Ela explica que as técnicas que domina hoje são uma mistura dos ensinamentos que restaram de seu antigo clã com os pergaminhos que selecionou na biblioteca da Aliança. Enquanto ela garante que o garoto também achará ótimas técnicas lá, Namgun Jun finalmente compreende como as artes marciais de sua antiga vida foram parar na biblioteca deles. Ele reflete que já se passaram cerca de 200 anos desde que sua seita original foi destruída, e percebe que a situação da Aliança é delicada, agora que a seita demoníaca está mais forte. Sentindo-se culpado pela melancolia da conversa, o rapaz se desculpa por ter tocado em um assunto tão doloroso para ela, mas Lee Se-ah logo se recompõe de forma alegre e diz que está tudo bem, embora lamente ter mostrado seu lado fraco para o próprio discípulo antes de apressar o passo. Ao avistarem as montanhas ao longe, ela menciona que o Monte Huang é famoso por 4 grandes maravilhas da natureza e pede para ele adivinhar quais são. O rapaz responde corretamente que são os pinheiros, a névoa, as rochas e as fontes termais. E ela explica que a Sociedade do Céu Azul se esconde em meio a essas maravilhas. Ela avisa que eles precisam passar por uma barreira ilusória de proteção e pede para ele pisar exatamente nos mesmos lugares que ela. Assim que ultrapassam a névoa, Namgung Jun fica totalmente sem fôlego com o que vê. Diante de si surge uma gigantesca estrutura construída exatamente no mesmo local onde ficava o Palácio do Céu do Sul em sua vida anterior. Conforme eles se aproximam, os guardas do portal se curvam em sinal de respeito e dão as boas-vindas para a mestra do Pavilhão da Espada. Ela aproveita para comentar que todos os integrantes da aliança usam chapéus de bambu ao saírem, deixando o motivo disso como um segredo para ele descobrir mais tarde. Os dois sobem as escadarias principais e finalmente cruzam os portões do belo complexo. Logo na entrada, eles são recebidos pelo ancião Yoon Kyung-jong, o chefe do departamento da fragrância de tinta, que pergunta se aquele é o jovem de quem ela havia falado. Lee Se-ah puxa o garoto para perto com muito entusiasmo e confirma toda orgulhosa que ele é seu novo discípulo oficial. O idoso observa o garoto com atenção e percebe que a moça deve ter gostado bastante dele para aceitá-lo tão rápido. Ele explica que, graças à recomendação de confiança dela, eles vão pular todas as avaliações teóricas e pergunta quando gostariam de realizar o teste prático de combate. Sem hesitar por um segundo, Namgung Jun dá um passo à frente e diz com firmeza que pode fazer o teste naquele exato momento. O ancião fica surpreso com tamanha audácia, lembrando que o garoto acabou de começar seus treinos e só aprendeu a técnica do verdadeiro Yang. Achando graça da coragem do garoto, o homem dá um sorriso intrigado diante de tanta determinação. Ele então propõe que o rapaz tente bloquear apenas um único ataque do guerreiro que está ao seu lado. Nesse momento, um homem robusto chamado Kang Mong dá um passo à frente de forma imponente para iniciar o teste. Percebendo que está desarmado, Namgung Jun olha para o lado e pergunta para sua mestra o que ele deve fazer, já que não tem uma arma consigo. Com um sorriso confiante, Lee Se-ah saca sua própria arma e a entrega para ele, avisando que uma espada comum não suportaria a força do golpe de Kang Mong. O rapaz pega a valiosa espada das mãos dela com muita reverência e agradece sinceramente pelo voto de confiança de sua mestra. Kang Mong se prepara para atacar e avisa Namgung Jun para não ser imprudente e apenas tentar desviar de seu golpe. Com um olhar afiado e ameaçador, ele alerta friamente que o garoto pode acabar morrendo se não tomar cuidado. Em um piscar de olhos, o oponente salta no ar com extrema velocidade, desferindo um corte vertical avassalador. Namgung Jun acompanha o movimento com atenção absoluta e se prepara para receber o impacto com a espada de sua mestra. Ao bloquear o ataque com firmeza, o jovem percebe de imediato que a força física do adversário é surpreendente. As lâminas deslizam uma contra a outra em um rangido metálico tenso, demonstrando uma técnica impecável. Namgung Jun gira o corpo com agilidade e consegue desviar a trajetória do golpe inimigo com elegância. Kang Mong fica totalmente chocado ao ver que seu ataque mais forte foi repelido com tanta facilidade por um iniciante. Sem perder tempo, o protagonista salta no ar para aproveitar a brecha e iniciar seu contra-ataque. Para o espanto do adversário, Namgung Jun executa exatamente o mesmo movimento que acabou de presenciar, forçando-o a se defender às pressas. O impacto é tão forte que faz Kang Mong ser empurrado para trás de forma brusca, enquanto o jovem pousa suavemente no chão. Ofegante, o guerreiro tenta firmar a mão que treme intensamente pelo choque do bloqueio. Ele encara o protagonista indignado, sem entender como um garoto com uma estrutura física tão magra e frágil pôde gerar tamanho impacto. Ele conclui que aquela demonstração de poder absurda não poderia ter vindo apenas de força muscular comum. O lutador percebe que o rapaz na verdade utilizou a pura energia da espada para desferir o golpe. Lee Se-ah começa a aplaudir com extrema alegria, orgulhosa por ver seu discípulo não apenas bloquear o ataque, mas também revidar com maestria. Kang Mong continua estático e confuso, lembrando que o garoto supostamente só conhecia as fórmulas mentais básicas de cultivo. Ele olha para os próprios pés e custa a acreditar que foi arrastado para trás por alguém sem experiência. O ancião Yoon Kyung-jong observa a cena impressionado e percebe que aquele jovem representa um futuro brilhante para a aliança.
pensa. Ele reflete que, se o garoto realmente tem esse talento natural com a espada tendo apenas aprendido o básico, a segurança da sociedade estará garantida pelos próximos 50 anos. A mestra comenta divertida que o próprio chefe do departamento raramente desce as escadarias, não tendo feito isso desde o último teste de iniciação. Yoon Kyung-jong se aproxima e diz que, se o líder da aliança estivesse presente, com certeza iria querer o garoto como discípulo direto, o que deixa Lee Se-ha um pouco preocupada. O ancião então pergunta o nome do jovem prodígio, e ele responde com postura que se chama Namgung-jun. Colocando a mão no ombro do herói, o chefe declara que a partir daquele momento ele é oficialmente um membro da Sociedade do Céu Azul com a patente de uma nuvem. Toda entusiasmada, a mestra incentiva seu discípulo dizendo que espera vê-lo alcançar o nível de 4 nuvens. Muito em breve. Kang-mong sorri de forma amigável e começa a procurar algo em suas vestes para explicar que a posição deles muda conforme o número de nuvens acumuladas. Ele estende a mão para Namgung-jun e entrega um símbolo de identificação, agradecendo pela valiosa lição que aprendeu durante o confronto. Ao receber a medalha de uma nuvem, o protagonista admira a humildade do oponente que, mesmo sendo o avaliador e tendo sido superado, aceitou o resultado com total serenidade. Com muito respeito, Namgung-jun faz uma reverência formal e agradece pelo reconhecimento de seu esforço. A jovem mestra se vira para o ancião e pergunta se agora o rapaz finalmente tem permissão para entrar no arsenal de técnicas, recebendo uma resposta positiva. Sem perder um único segundo, ela agarra o braço do garoto para puxá-lo em direção ao pavilhão. Enquanto o garoto pede para ela ir mais devagar, Yoon Kyung-jong os observa partir e pensa que, com o cuidado correto, aquele jovem se tornará uma árvore majestosa que alcançará o céu. Ele comenta com Kang-mong que, já que a mestra fornecerá o incentivo necessário, o departamento deles deve se encarregar de dar todo o suporte e recursos para o rapaz crescer. Ainda impressionado com o combate recente, o guerreiro sussurra o nome do protagonista enquanto analisa a situação de combate. Ele olha intrigado para a palma de sua própria mão, que ainda formiga por conta daquele único e avassalador golpe que recebeu. O ancião então sugere de forma descontraída que seria uma boa ideia o combatente trocar de arma o quanto antes, o que o deixa confuso. No entanto, ao olhar para baixo, Kang-mong fica espantado ao notar uma enorme rachadura bem no meio de sua lâmina de metal. Logo em seguida, somos apresentados ao grandioso arsenal da autorreflexão, cujo nome serve para lembrar a cada guerreiro de refletir se ele realmente possui a capacidade de herdar aquelas técnicas. Ao entrar no local, Namgung-jun fica totalmente maravilhado com a escala monumental da biblioteca, que faz até mesmo o acervo de sua antiga seita parecer pequeno. Ele caminha admirado entre as enormes prateleiras que guardam séculos de conhecimento marcial. Lee Se-ha explica alegremente que, ao contrário de outras seitas que escondem seus segredos, a aliança deles não impõe restrições para a leitura dos manuais. Ela exibe um dos livros de espada e esclarece que todos precisam evoluir constantemente para enfrentar as ameaças e praticar a justiça. O rapaz logo deduz que, em vez de proibir o acesso, eles apenas estabeleceram um padrão onde o guerreiro só consegue compreender as técnicas mais avançadas se tiver o nível de nuvem adequado. Ele finalmente compreende o verdadeiro significado por trás do nome do arsenal, percebendo que a qualificação vem do próprio esforço do praticante. A jovem pergunta de maneira gentil se ele gostaria que ela mesma escolhesse uma boa técnica para começar, mas o discípulo recusa educadamente. Ele declara com convicção que prefere vasculhar as prateleiras e escolher um manual secreto por conta própria. Respeitando a decisão, a moça aceita a escolha com a única condição de que ele lhe mostre o livro escolhido antes de começar os treinos. O sol começa a se pôr no horizonte, pintando o céu sobre o templo com tons avermelhados muito bonitos. Enquanto Namgung-jun começa a procurar detalhadamente pelos pergaminhos, o funcionário encarregado de cuidar do acervo o observa com bastante atenção de sua mesa de trabalho. O escrivão se mostra um tanto apreensivo com a situação, recordando que a mestra havia lhe pedido para dar alguns conselhos caso o seu discípulo parecesse perdido na escolha. O jovem escrivão se lembra de quando Lee Se-ha se despediu toda sorridente, dizendo que tinha um assunto urgente para resolver. Ele recorda que a mestra havia pedido encarecidamente para orientar o discípulo caso ele ficasse perdido, mas a situação real é bem diferente. De repente, uma pilha de livros cai no chão com um barulho alto, chamando a atenção do funcionário. Namgung-jun folheia as páginas em uma velocidade absurda, fazendo o rapaz se perguntar se ele está realmente lendo alguma coisa ali. Ao ver o garoto arremessar os manuais de qualquer jeito para o alto, o funcionário fica irritado ao perceber que ele não está perdido, mas sim fazendo uma tremenda bagunça. Pensando que deve dar um aviso amigável por se tratar de um novato de apenas uma nuvem, o escrivão se leva de sua mesa e pigarreia para chamar a atenção dele. No entanto, antes que ele possa falar algo, o protagonista pega uma espada de treino de madeira que estava no suporte. O funcionário fica totalmente boquiaberto e sem reação ao ver o garoto se preparar para brandir a arma ali mesmo. Em um instante, Namgung-jun começa a desferir uma sequência de golpes extremamente rápidos e precisos no meio do salão,
O jovem assistente fica boquiaberto, sem conseguir acreditar na precisão impecável dos movimentos que está presenciando. Ao olhar para os títulos dos manuais jogados no chão, ele percebe que o herói não escolheu livros aleatórios, mas sim técnicas lendárias como as 12 espadas da Montanha Moribunda. Ele nota que o garoto selecionou exclusivamente manuais focados em técnicas de espada rápida, e o observa canalizar uma imensa energia elétrica na arma de treino. Com um único movimento, Namgung-jun libera uma onda de choque de energia incrivelmente devastadora por todo o ambiente. A força do golpe é tão avassaladora que faz a mesa do escrivão tremer violentamente, espalhando seus pincéis e pergaminhos. Engolindo em seco, o funcionário treme de medo e pensa que aquele ataque rápido foi exatamente igual a um fenômeno da natureza. Para ele, o golpe pareceu um verdadeiro relâmpago cortando o ar, enquanto o protagonista guarda a espada calmamente. De repente, uma voz profunda e intimidadora ecoa pelo salão perguntando quem é o rapaz, fazendo Namgung-jun se virar surpreso. O herói se depara com uma figura gigantesca e sinistra que acaba de surgir logo atrás do escrivão assustado. O homem misterioso insiste na pergunta, exigindo saber o que foi aquela demonstração de poder que ele acabou de realizar. Envolto em uma aura vermelha aterrorizante, o recém-chegado, conhecido como Sênior Demônio da Espada, questiona diretamente sobre as formas marciais usadas. Ao sentir a pressão esmagadora no ar, Namgung-jun percebe imediatamente que se trata de uma energia demoníaca muito densa. Ele fica em alerta total e se pergunta como é possível que um praticante de artes demoníacas tenha conseguido se infiltrar no coração da aliança. Os dois se encaram à distância no grande salão sob o olhar tenso do jovem escrivão que permanece encolhido em sua mesa. O protagonista continua analisando o oponente com desconfiança, tentando entender a presença daquela força maligna ali. Desesperado, o funcionário tenta acalmar os ânimos, explicando que o garoto é apenas um recém-chegado que acabou de ingressar na sociedade. Sem a menor paciência, o demônio da espada afasta o assistente com a mão e manda que ele saia do caminho, enquanto o protagonista nota que ele possui o nível de 4 nuvens, mas de uma variação negra. O Sênior dá um sorriso intrigado e comenta que nunca viu aquela técnica de espada em nenhum dos registros do arsenal. Percebendo que o homem não demonstra uma hostilidade imediata, Namgung-jun responde calmamente que se trata de uma técnica que ele mesmo está desenvolvendo. O oponente caminha lentamente em direção a ele, percebendo pelo olhar firme do jovem que ele não está blefando. Apoiando a mão no cabo de sua própria espada, ele diz que achou a resposta interessante e desafia o rapaz a mostrar suas técnicas, prometendo uma boa recompensa se ficar satisfeito. O assistente grita desesperado, tentando intervir mais uma vez ao lembrar que o garoto acabou de aprender as técnicas mais básicas de cultivo, mas o guerreiro de cabelos ruivos manda o escrivão apenas observar em silêncio, deixando o pobre rapaz rezando para que a mestra deles apareça logo. Namgung-jun aceita o desafio sem hesitar e declara que, como recompensa, ele vai querer um elixir de fortalecimento. O oponente dá uma gargalhada sincera, dizendo que gosta de jovens diretos e sem rodeios, algo raro de se ver hoje em dia. Ele orienta o rapaz a atacar com tudo o que tiver, prometendo que não usará sua energia interna para deixar o combate equilibrado. O garoto o encara com um olhar desafiador e diz que ele pode usar sua energia interna se achar necessário. O guerreiro solta uma risada debochada diante da audácia do rapaz e assume sua postura de combate com a espada em mãos. Namgung-jun avança rapidamente e desfere o primeiro movimento de sua técnica de ataque rápido. Ao bloquear o ataque com a lâmina, o experiente guerreiro se surpreende ao sentir que o golpe do garoto é incrivelmente pesado. Ele grita alto e faz um movimento brusco para repelir o ataque do jovem de volta. O impacto joga Namgung-jun para trás, mas ele consegue girar no ar com agilidade para recuperar o equilíbrio. O garoto pousa perfeitamente de pé no chão. Já se preparando para a próxima sequência de movimentos, ele inicia uma trajetória complexa, onde o caminho de sua espada se divide na postura alta de ataque. Incorporando de forma genial o fluxo contínuo das 12 espadas da Montanha Moribunda, ele cria uma combinação nova. O herói salta em direção ao oponente, multiplicando um único corte vertical em 3 ataques simultâneos de luz azulada. O demônio da espada arregala os olhos em completo choque diante da velocidade e complexidade do ataque. Ele bloqueia as 3 investidas com esforço e percebe que o garoto está usando exatamente a mesma base de estilo que ele domina. Ele sorri surpreso ao ver que o jovem foi capaz de aplicar uma variação tão avançada e eficiente em combate. Enquanto brande a arma, Namgung-jun pensa que a espada é excelente e sente que seus instintos de batalha da vida passada estão retornando gradativamente. No entanto, ele nota que o seu corpo atual, enfraquecido pelos meridianos rompidos, não vai aguentar o esforço por muito tempo, concluindo que precisa encerrar o combate rapidamente. No calor da batalha, Namgung-jun foca toda a sua atenção em desferir golpes cada vez mais rápidos e precisos contra o adversário. Ele percebe que, ao alargar o seu passo em apenas meia polegada naquele momento crucial, conseguirá a abertura ideal para o ataque. Em seguida, o jovem executa com maestria a 12ª forma da técnica, conhecida como a descida do relâmpago eterno. Uma explosão de cortes carregados de energia azulada se espalha por todo o imenso salão da biblioteca.
O demônio da espada se defende do impacto avassalador, sentindo a tremenda pressão do poder do garoto. Totalmente empolgado com a força do jovem, o sênior solta uma gargalhada insana e diz que aquela luta está verdadeiramente emocionante. Namgung-jun recua um passo para se recompor, mantendo sua postura firme com a espada de madeira empunhada à sua frente. Concentrando toda a sua mente, o protagonista fecha os olhos por um breve instante para visualizar o próximo movimento. Ele consegue enxergar perfeitamente em seus pensamentos o fluxo da energia e a trajetória exata da próxima forma marcial, sabendo que a arma em sua mão funciona agora. Como um verdadeiro relâmpago forjado, ele planeja seu próximo passo. Ele decide que deve se transformar em um raio direto e avançar com toda a sua velocidade contra o oponente. Faíscas elétricas de grande intensidade começam a se acumular ao redor do cabo de sua espada de treino. Confiante de que encontrou o caminho perfeito para a lâmina, o garoto concentra todo o seu poder em um único ponto. Ele salta em direção ao adversário e desfere a 13ª forma, batizada de raio único. O choque entre as duas armas gera um clarão azul incrivelmente forte que ilumina todo o pavilhão. Devido à enorme pressão do impacto, a pele das mãos de Namgung-jun começa a sangrar pelo esforço extremo. O sênior segura o golpe com dificuldade e admite mentalmente que se sentiu ameaçado pelo talento absurdo do garoto. Ele percebe que, para não ser superado pelo ataque do jovem, acabou quebrando a promessa e utilizando sua própria energia interna para se defender. Com o fim do embate, ambos se afastam e pousam no chão, encerrando oficialmente o confronto. O guerreiro ruivo guarda sua arma com um sorriso de canto e reconhece que não tem outra escolha a não ser aceitar o resultado. Enquanto Namgung-jun avalia o ferimento leve em seus dedos, o oponente pensa consigo mesmo que aquele garoto nasceu com um poder sobrenatural inacreditável. O herói reflete sobre a sequência de movimentos que acabou de realizar, bastante satisfeito com o resultado de sua criação. O sênior comenta impressionado que as formas marciais fluíram de maneira impecável e pergunta se a técnica possui 13 formas no total. Recebendo a confirmação do jovem curioso com a genialidade do garoto, ele pergunta qual é o nome daquela nova arte marcial, enquanto o escrivão observa a conversa ainda trêmulo de medo. Namgung-jun faz uma pequena pausa pensativa e murmura a primeira palavra que vem à sua mente. Com firmeza, ele anuncia que batizou a técnica de As 13 Formas do Trovão de Clarão Único. Ouvindo aquilo, o escrivão fica totalmente pasmo ao perceber que o novato criou uma técnica digna de um guerreiro de nível de pelo menos 3 nuvens apenas para enfrentar o demônio da espada. O temível guerreiro ruivo dá um passo à frente, apontando diretamente para o protagonista. Com um sorriso amigável, ele diz que gostou muito do garoto e o convida para se juntar ao seu departamento. O pavilhão da roda de tinta Namgung-jun fica bastante confuso com o convite repentino para aquele pavilhão desconhecido, mas, antes que ele possa responder, o som de vestes elegantes ecoa pelo salão enquanto alguém se aproxima com passos firmes. Lee Se-ha surge imponente vestindo suas roupas claras e pergunta com tom de deboche se o pavilhão vizinho agora virou um lugar especializado em roubar discípulos alheios. O guerreiro ruivo não se intimida e responde rindo, que simplesmente gostou do garoto perguntando se há algum problema nisso. Muito irritada com a audácia dele, a mestra exige que ele fique longe e não ouse tocar em seu discípulo. A tensão entre os dois líderes é tão gigantesca que parece materializar o confronto de um tigre feroz contra uma grande serpente mística sem dar a mínima para o aviso dela. O homem puxa sua espada de volta e pergunta se ela está realmente querendo arrumar briga com ele ali mesmo. Vendo que uma disputa destrutiva está prestes a começar no meio da biblioteca, Namgung-jun interfere de imediato e pede para que ambos parem com aquilo. Para a surpresa de todos, o jovem declara calmamente que aceita ir até o pavilhão da roda de tinta. Os dois mestres soltam um murmúrio de espanto, mas o protagonista logo complementa dizendo que fará isso apenas quando chegar o momento certo. E explica que, como o chefe do pavilhão vizinho pareceu muito interessado em seu estilo de combate, ele apenas aceita ser seu parceiro de treino de tempos em tempos, deixando o escrivão em choque com tanta audácia. O guerreiro ruivo leva a mão ao rosto e começa a rir alto com a resposta atrevida do rapaz, enquanto Lee Se-ha o observa com os braços cruzados de cara amarrada. Ele solta uma gargalhada selvagem, totalmente conquistado pela personalidade confiante e destemida do jovem novato. Ele elogia o fato de o garoto ser alguém muito interessante e pede para que ele não o faça esperar por muito tempo. Em seguida, o sênior retira uma pequena caixa preta de suas vestes e a arremessa para Namgung-jun pegar. Ele avisa que já está de saída e dá as costas para o grupo com um sorriso travesso estampado no rosto. Em um movimento incrivelmente veloz, a silhueta dele desaparece do salão como um borrão. Lee se abufa bastante irritada, reclamando em voz alta sobre o comportamento abusado daquele bastardo inconveniente. Curiosa, ela aponta para a caixa nas mãos do discípulo e pergunta o que tem ali dentro, ao que ele responde ser o elixir que lhe foi prometido como recompensa.
conversa. Ao abrir a caixinha de madeira, o rapaz revela uma pílula brilhante conhecida como a Pílula da Garça Branca, e a mestra reconhece que é um ótimo remédio para fortalecer a energia interna de iniciantes. Enquanto guarda o valioso prêmio, Namgung-jun reflete confuso sobre o motivo de o sênior querer tanto que ele visite o pavilhão da roda de tinta, já que seu destino original era o pavilhão da espada celestial Li. Sia explica que os novos membros devem passar por um período de adaptação no dormitório de uma nuvem, competindo amigavelmente entre si. Ela acrescenta que somente os que se destacarem terão o direito de escolher a qual pavilhão querem se juntar, razão pela qual ela não pode simplesmente levá-lo direto para o pavilhão da espada celestial, segurando firme o estojo do elixir. Namgung-jun pede para ela não se preocupar, pois ele garante que vencerá todos os testes para entrar no pavilhão dela. Mais tarde, a noite cai sobre os grandes dormitórios da Sociedade do Céu Azul, trazendo um silêncio absoluto ao local. Em seu quarto reservado, o jovem herói abre o frasco e engole a pílula da Garça Branca para começar sua recuperação. No entanto, quase de imediato, uma dor terrível e avassaladora consome o seu corpo, fazendo-o se apoiar na cama com um gemido de agonia. O garoto sofre uma violenta convulsão devido ao choque térmico provocado pelo poderoso elixir em suas veias enfraquecidas. Ele rapidamente se senta na clássica posição de lótus, tentando respirar fundo para controlar o fluxo desordenado da energia. O rapaz percebe que, para diminuir a terrível dor, ele precisa se proteger canalizando sua energia yang ardente toda vez que uma convulsão começa. Através desse doloroso processo, seu controle sobre a arte do verdadeiro yang do trovão celestial evolui rapidamente, aproximando-o do momento de desobstruir seu primeiro ponto de acupuntura. Totalmente exausto pelo esforço descomunal, o jovem desaba na cama sem forças para mais nada. Ele sabe que não deve ter pressa para não sofrer um desvio de energia interna, decidindo focar apenas no fortalecimento de sua base física a partir do dia seguinte. Na manhã seguinte, um belo dia, ensolarado nasce sobre o pátio de treinamento da seita. Diversos jovens recrutas praticam seus movimentos de espada com muito vigor sob a luz da manhã. O ancião Yoon Kyung-jong caminha pelo pátio com um assistente, comentando satisfeito que aquela nova turma de recrutas trabalhou duro para ser selecionada. Ele elogia o esforço de todos e se alegra ao notar que existem muitos talentos promissores entre os novos membros. De repente, os praticantes começam a cochichar entre si, curiosos com a presença de uma figura diferente no local. Eles observam Dan Sol-hai, uma jovem guerreira ruiva de olhar feroz que, segundo boatos, tem potencial de sobra para desafiar a liderança de um pavilhão no futuro. Outro jovem complementa que, embora ela seja muito boa, ainda não se compara ao lendário gênio Baekri Cheong de Shanshinisu. Os recrutas desviam o olhar para Namgung-jun, achando estranho o fato de ele estar apenas carregando baldes de água em vez de treinar com uma espada de verdade. Eles observam o garoto fazer agachamentos exaustivos e se perguntam se ele realmente conseguirá vencer os testes apenas com aquele tipo de treino. Um dos guerreiros comenta rindo que o rapaz deveria ter dominado essa base física antes de vir para a seita, já que eles mal têm tempo para treinar com a espada. Yoon Kyung-jong observa a dedicação do herói com carinho e pensa que eles só saberão a verdade quando os jovens se enfrentarem na arena. Diante de tantos novos membros, o ancião decide organizar o teste de classificação no formato de duelos marciais diretos e pede para prepararem a arena. 3 dias depois, o pátio central é totalmente preparado para dar início ao grande torneio de classificação. A arquibancada fica lotada de espectadores ansiosos para descobrir quem serão os melhores combatentes da nova geração. Sentados nos lugares de honra, Yoon Kyung-jong, Lee Se-ha e o Demônio da Espada aguardam o início dos combates com grande expectativa. O examinador oficial sobe ao centro do ringue, pedindo silêncio a todos para anunciar o início do primeiro duelo marcial. Um forte golpe de tambor ecoa pelo ar, sinalizando o início oficial das competições. O mestre de cerimônias lê o pergaminho de chamada e convoca Dan Sol-hee e Namgung-jun para subirem ao palco. A guerreira ruiva saca sua espada com pose imponente e avisa para ele não esperar facilidade por ser jovem, dizendo que aguardará ele puxar sua arma. Mantendo uma postura extremamente calma e entediada, o protagonista simplesmente responde que ela não precisa esperar. Dan Sol-hee fica completamente vermelha de raiva com a atitude desleixada dele. Ofendida, ela grita xingando o garoto de bastardo arrogante e avança com tudo para desferir um corte rápido. Namgung-jun apenas a observa com um olhar frio e focado, prevendo perfeitamente o movimento da adversária. Em uma fração de segundo, ele desembainha e golpeia com tanta velocidade que a lâmina da jovem é partida ao meio em um estalo alto. A guerreira ruiva paralisa no lugar, com os olhos arregalados de puro pavor e incredulidade. Ao ver o pedaço que sobrou de sua arma cair no chão, ela murmura em choque sem entender o que acabou de acontecer. A arena inteira vai à loucura enquanto o juiz aponta para o protagonista e declara a vitória absoluta de Namgung-jun.
A plateia começa a cochichar sem acreditar que uma das favoritas foi derrotada de forma tão rápida e humilhante. Do camarote, o demônio da espada comenta sorridente que os movimentos do garoto estão ainda mais afiados, enquanto Lee Se-ah o observa séria. O guerreiro ruivo solta uma gargalhada genuína, bastante satisfeito por ver o impressionante progresso do rapaz. Ele encara Nam Gung-jun e diz que ele realmente trouxe algo muito interessante para o torneio, pedindo para não ser feito esperar muito. O sênior arremessa uma pequena caixinha de recompensa diretamente para as mãos do herói. Os espectadores se agitam novamente ao notar que um novo e poderoso oponente está prestes a entrar na arena. O mestre de cerimônias anuncia a chegada do próximo participante, chamando-o de a grande estrela em ascensão de Shanxi. Trata-se do temido Baekri Cheong, um rapaz de longos cabelos prateados que caminha com passos elegantes e tranquilos até o ringue. O anunciante dá o sinal de partida para o início do próximo grande combate marcial da rodada. O adversário encara Baekri Cheong com extrema irritação ao notar que ele sequer tirou a espada da bainha, perguntando se ele está fazendo pouco caso de sua força. Porém, antes mesmo de o inimigo reagir, Baekri Cheong desfere um golpe defensivo preciso utilizando apenas a arma ainda embainhada. Com uma velocidade impressionante, Baekri Cheong maneja sua arma ainda embainhada para desviar com total precisão o ataque de seu oponente. O adversário engole em seco e sua de frio ao perceber que a ponta da bainha parou bem diante de seu pescoço. O jovem de cabelos prateados mantém uma expressão fria e indiferente, após neutralizar a investida. Ele apenas lança um olhar rápido e desdenhoso de soslaio, demonstrando que o combate não exigiu nenhum esforço de sua parte. Na arquibancada, todos comemoram entusiasmados a vitória espetacular que foi decidida com um único golpe do guerreiro. O árbitro ergue o braço declarando Baekri Cheong como o grande vencedor daquela rodada sob os olhares atentos de Nam Gung-jun. Ao notar que o vencedor do combate o encarou por um breve momento antes de descer do palco, o protagonista se pergunta o motivo daquele olhar. Nam Gung-jun dá um leve sorriso confiante e pensa que, embora o rival seja de fato interessante, ele não tem a menor intenção de entregar a vitória do torneio de bandeja. Conforme os combates avançam, as pessoas comentam que já era de se esperar que o prodígio de Shanxi alcançasse a grande final. No entanto, a surpresa geral acontece quando o nome de Nam Gung-jun é escrito no painel como o adversário que disputará a decisão. Entre os espectadores, o falatório é geral, e todos se perguntam de onde surgiu aquele garoto desconhecido do qual ninguém nunca ouviu falar antes. Até mesmo os veteranos acham estranho um guerreiro tão poderoso surgir do absoluto, nada sem nenhum boato que o acompanhasse pela região. Caminhando calmamente pelo pátio, Lee Se-ah esconde o rosto com a mão e faz o máximo de esforço para conter o riso diante de toda aquela confusão. Ela pensa com orgulho que é óbvio que seu discípulo seria forte sendo treinado por ela, e confessa estar muito ansiosa pelo dia da grande final. Finalmente, o aguardado dia da grande decisão do torneio chega, com os dois jovens prodígios se posicionando frente a frente no centro da arena de combate. Baekri Cheong encara o protagonista de forma muito séria, concentrando-se totalmente no confronto que está por vir. Ele reconhece que, apesar de o adversário possuir um corpo visivelmente magro e frágil, ele não deve ser subestimado de forma alguma. O rapaz de cabelos prateados relembra o poder absurdo e o controle de espada inacreditável que o oponente demonstrou ao longo de suas lutas anteriores. Ele conclui que o fluxo de energia da espada do garoto é de uma qualidade assustadoramente excelente e perigosa. No entanto, ele respira fundo e reúne toda a sua determinação, sabendo que aquela é uma batalha que ele não pode perder de jeito nenhum. Lembra-se da trágica destruição de seu próprio clã e de todos que se sacrificaram para mantê-lo vivo, fortalecendo sua promessa interna de obter a vitória para conseguir sua vingança. O grandioso mestre do pavilhão se posiciona entre os dois competidores e pergunta com um tom de voz imponente se ambos estão prontos para o início. Ele se apresenta formalmente como Dan Jung-si, o líder do pavilhão da Torre de Ferro, e explica que decidiu atuar pessoalmente como juiz por se tratar da grande final. Nam Gung-jun permanece em silêncio absoluto, mantendo-se concentrado apenas na postura de seu adversário. O experiente mestre aconselha os jovens a darem o melhor de si para que disputem um duelo digno e sem arrependimentos futuros. Com um movimento rápido do braço, o gigante de ferro dá o sinal de partida e ordena o início imediato do combate. Baekri Cheong saca sua espada de lâmina fina, lembrando-se dos boatos de que a especialidade do rival seria o manejo de uma espada pesada. Ele avança com passos extremamente ágeis sobre a arena para não dar tempo de reação ao protagonista. O jovem prateado decide atacar com velocidade máxima para não dar tempo de reação ao protagonista antes mesmo que o rival tenha a chance de usar sua força física bruta. Ele desfere uma estocada incrivelmente rápida em direção ao pescoço de Nam Gung-jun, mas, de maneira surpreendente, o protagonista apenas move levemente a cabeça para o lado,
lado, acompanhando a trajetória da lâmina com tranquilidade. Ele esquiva do ataque desferindo um giro corporal perfeito e se posiciona logo ao lado do oponente assustado. Baekrytion fica completamente pasmo ao perceber com que facilidade o adversário conseguiu evitar sua investida mais rápida. Com um jogo de pernas impecável, Nam Gun-jun gira rapidamente sobre os próprios pés para desferir o golpe de misericórdia. O rapaz de cabelos prateados repara no exato momento em que o herói muda o seu centro de gravidade e canaliza uma quantidade absurda de eletricidade na espada de treino. O protagonista executa a primeira forma de sua técnica rápida, o clarão único, fazendo o adversário perceber tarde demais que o rival não usa uma espada pesada. O ataque elétrico colide com força total contra a defesa improvisada do oponente. Baekrytion faz o máximo de esforço para conter a pressão esmagadora e se pergunta em desespero como um garoto com aquele corpo franzino consegue gerar tamanho poder. O choque das espadas levanta uma grande cortina de poeira e fumaça no meio da arena, ocultando o desfecho da colisão. Toda a arquibancada assiste a cena em silêncio absoluto, aguardando tensa pela revelação do vencedor do duelo. Com a lâmina de sua espada cheia de rachaduras, Baekrytion abaixa a guarda e diz que tem apenas uma pergunta para fazer ao garoto. Ele questiona se a arma principal do oponente não era originalmente uma espada pesada. Nam Gun-jun apenas sorri de canto e responde que, no perigoso mundo marcial, um guerreiro sempre precisa manter um trunfo muito bem guardado. Sentindo a mão tremer pelo impacto e impressionado com tamanha genialidade, o jovem prateado solta uma risada sincera ao notar que o rival escondeu uma técnica rápida tão poderosa. Ele então guarda sua arma danificada e declara abertamente diante de todos que admite sua derrota naquele combate, demonstrando grande respeito pelo adversário. Nam Gun-jun faz a saudação tradicional dos guerreiros e elogia o excelente duelo que disputaram. O público vai ao delírio com gritos e aplausos calorosos, celebrando o espetáculo que acabaram de presenciar. Um dos mestres na arquibancada VIP comenta maravilhado que o garoto foi capaz de encerrar todos os combates do torneio usando sempre um único golpe. Lycea assiste a tudo com um sorriso muito orgulhoso estampado no rosto, celebrando mentalmente o sucesso de seu querido discípulo. O imponente Dan Young-si ergue a mão do protagonista para o alto e anuncia para toda a multidão que Nam Gun-jun é o grande campeão indiscutível do torneio de artes marciais. Nam Gun-jun sorri e acena com a cabeça de forma bastante confiante após ser declarado o grande vencedor do torneio. Dan Young-si se aproxima do jovem campeão e lhe entrega uma caixa escura, dizendo que aquela é a recompensa merecida por sua vitória. Dentro da caixa está um valioso Reishou de 300 anos, um elixir extremamente raro que brilha diante de seus olhos. O protagonista agradece educadamente pelo prêmio, deixando o líder do pavilhão completamente surpreso ao notar como o garoto consegue se manter tão calmo diante de um elixir tão lendário. Nesse momento, o líder de outra divisão se intromete e começa a gabar o seu próprio pavilhão do Deus Voador. Afirmando que eles estão entre as 3 melhores forças de toda a sociedade, ele garante que, se o jovem deseja um dia alcançar o lendário título de Senhor da Espada, não existirá nenhum ponto de partida melhor para ele do que se juntar ao seu pavilhão. O garoto sabe que o Senhor da Espada é a autoridade máxima que lidera o departamento da fragrância da espada e comanda todos os 10 pavilhões da seita para que o protagonista consiga enfrentar a terrível seita demoníaca do Sol e da Lua de igual para igual. Ele sabe que precisa subir na hierarquia até alcançar essa posição lendária. No entanto, Nam Gun-jun fica confuso com toda aquela bajulação e pergunta do que exatamente aquele homem está falando. É aí que o sênior demônio da espada surge de repente por trás e assusta o outro mestre ao afirmar que o campeão já aceitou se juntar ao seu pavilhão da roda de tinta nisso. O musculoso mestre do pavilhão esmagador também se aproxima com a mão no cabo de sua enorme espada, dizendo que seu sangue ferveu ao ver um recruta tão promissor. Ele bate com força no próprio peito e promete dar total apoio e recursos para o jovem, caso ele decida entrar para a sua divisão. O líder de cabelos ruivos fica furioso e começa a berrar que o garoto é dele, enquanto os outros líderes zombam dele dizendo que o recruta parece estar ouvindo aquela história pela primeira vez. Os mestres começam a discutir feio no meio do pátio, alegando que todos eles já cruzaram espadas com o prodígio e que a decisão final não cabe a nenhum deles. Vendo toda aquela confusão se formar, Nam Gun-jun decide intervir e diz que agradece muito pelas generosas ofertas de todos os presentes, mas ele surpreende a todos ao declarar firmemente que decidiu se juntar ao pavilhão da espada celestial, revelando-lhe se assentada calmamente logo atrás dele. Os outros líderes imediatamente se viram irritados para ela e perguntam se a mulher usou algum truque pelas costas deles, mas ela apenas responde com tranquilidade que o jovem é o seu querido discípulo. O demônio ruivo bufa de insatisfação, enquanto o outro mestre finalmente entende a situação ao perceber que a assinatura de energia interna do garoto pertence à famosa técnica de calor de sua mentora. O anúncio oficial é feito para todos, declarando que o novo membro de uma nuvem, Nam Gun-jun, passará a fazer parte oficialmente
oficialmente do pavilhão da espada celestial, Lee. Serra sorri com bastante satisfação e declara em voz alta que, como mestra daquela divisão, aceita o jovem oficialmente sob sua tutela. Pouco tempo depois, o protagonista viaja até a sede do pavilhão da espada celestial, uma bela estrutura localizada no topo de montanhas cercadas por nuvens. No entanto, assim que chega ao pátio principal do local, o jovem engole em seco ao se deparar com uma situação inesperada. Ele fica bastante confuso ao ver vários discípulos da seita reunidos em círculo e apontando suas espadas diretamente em sua direção. Um dos guerreiros dá um passo à frente e avisa ao recém-chegado que todos ali já ouviram falar bastante sobre as incríveis habilidades dele no torneio. Um rapaz de cabelos castanhos ergue sua espada com um sorriso debochado e propõe testar se o novato realmente tem talento com a esgrima rápida ou se é apenas um fraco indefeso. O outro discípulo de vestes claras reforça que as expectativas em torno das habilidades do garoto estão muito altas entre os membros do pavilhão. O guerreiro de cabelos castanhos o desafia abertamente, ansioso para descobrir se o recém-chegado merece uma recepção digna, ou se não passa de um iniciante superestimado. Namgung-jun apenas dá um sorriso de canto e pensa que, no final das contas, um verdadeiro espadachim deve sempre se comunicar através de sua lâmina. Ele concorda calmamente com o desafio e começa a sacar sua espada de treino da bainha. Empunhando sua arma com firmeza, o protagonista ordena que o adversário avance e mostre logo o que sabe fazer. Ele mantém um olhar sereno e focado, totalmente preparado para a investida que está por vir. O oponente de cabelos castanhos avança rapidamente pelo pátio de pedra com sua arma em punho. O rapaz salta desferindo um golpe veloz e agressivo, tentando subjugar o protagonista logo de início. Contudo, com movimentos extremamente rápidos dos pés, o herói começa a se esquivar com total facilidade. O protagonista executa deslocamentos tão velozes que parece se multiplicar no ar. Deixando o adversário completamente perdido diante de suas imagens residuais, o guerreiro veterano entra em choque ao reconhecer a técnica de locomoção de altíssimo nível que o novato está utilizando. Ele mal consegue acreditar que um simples recém-chegado já seja capaz de dominar com tamanha habilidade a técnica lendária dos passos infinitos. Enquanto os dois trocam golpes intensos no pátio, o protagonista sabe que o verdadeiro objetivo daquele rito de iniciação tradicional é cercar o novato para tentar quebrá-lo sob forte pressão. Observando tudo de cima com um sorriso orgulhoso, a mestra pensa que seu discípulo não vacilou nem por um segundo diante daquela provação e reagiu imediatamente. Os outros discípulos que assistem ao duelo ficam boquiabertos e comentam surpresos que a velocidade do novato é perfeitamente capaz de rivalizar com a de seu adversário. No entanto, um deles logo nota que o garoto não está apenas conseguindo acompanhar o ritmo do combate, mas sim liderando a luta. De fato, o oponente de cabelos castanhos começa a suar frio ao perceber que o protagonista está acelerando cada vez mais e superando totalmente a sua velocidade máxima. Ele recua assustado e se pergunta como alguém com um corpo tão jovem consegue liberar uma energia interna e golpes de espada de tamanha qualidade e potência. O rapaz finalmente compreende a razão de a mestra do pavilhão ter escolhido aquele garoto prodígio especificamente para ser o seu discípulo pessoal. Mesmo em desvantagem, o veterano exibe um sorriso de pura empolgação com o rumo que o confronto está tomando. Ele aperta o cabo de sua espada com ainda mais força, curioso para ver até onde o novato será capaz de aguentar seu ritmo de combate. Mas, de repente, uma voz firme surge de cima ordenando que ambos parem o combate imediatamente. O guerreiro interrompe seu ataque e olha para cima, pensando se a mestra estaria interrompendo a luta apenas por preocupação com o bem-estar de seu novo discípulo. Ele então guarda sua arma e propõe amigavelmente que, da próxima vez em que se enfrentarem, eles disputem um duelo utilizando espadas pesadas. Apresentando-se formalmente com um sorriso caloroso, o rapaz diz que seu nome é Gong-jun-am e dá as boas-vindas ao novo companheiro de pavilhão Namgung-jun, retribui a recepção de maneira humilde e faz uma reverência respeitosa, dizendo que é uma grande honra conhecê-lo. O belo templo do pavilhão da espada celestial se ergue de forma imponente em meio ao pátio ensolarado e às montanhas distantes. Alguns discípulos começam a conversar sobre os boatos do torneio, comentando espantados que o novato derrotou todos os oponentes com um único golpe e fez os líderes disputarem por ele. Eles cercam o protagonista com entusiasmo e dizem que o membro mais jovem do pavilhão claramente não é um recruta comum, dando-lhe as boas-vindas oficiais. A noite logo cai sobre as montanhas, trazendo um céu estrelado e iluminado apenas por uma fina lua crescente acima da seita. Dentro de seus aposentos, Namgung-jun se senta no chão e começa a ofegar com bastante dificuldade ao perceber que suas terríveis convulsões estão
estão voltando ainda piores, ele começa a suar frio e tremer de dor, sentindo que a energia gelada acumulada em seu corpo está se expandindo com muito mais força do que o normal. O protagonista sabe que a única saída é canalizar a energia elétrica da arte do verdadeiro Yang do trovão celestial para tentar suportar a dor intensa até que a crise passe. De repente, passos rápidos ecoam pelo quarto e alguém entra com pressa ao perceber que o jovem está correndo perigo. Lee se aproxima rapidamente e coloca suas mãos quentes nas costas do rapaz para infundir sua própria força vital nele. Ao sentir o fluxo reconfortante de calor invadir seu corpo, o jovem abre os olhos com surpresa ao notar que sua mestra veio em seu socorro. A mulher se concentra totalmente e continua guiando sua energia com bastante cuidado para estabilizar o fluxo interno descontrolado do garoto. Após o susto passar, o protagonista agradece aliviado pela ajuda oportuna, enquanto a mulher confessa que sentiu a energia dele oscilar de longe e que foi por muito pouco. O jovem suspira sabendo que precisa elevar o seu nível de domínio da arte do verdadeiro Yang do trovão celestial o mais rápido possível para não depender mais disso. A mestra concorda e explica que a terrível condição de seus meridianos rompidos continuará se fortalecendo rapidamente, tornando a situação cada vez mais perigosa. É por esse motivo que Namgung-jun se vira para ela e pede que a mulher o ajude a realizar o processo de absorção do valioso elixir que recebeu. Lee Serra arregala os olhos e fica completamente sem reação diante daquele pedido tão ousado e repentino. No entanto, ela logo abre um sorriso confiante e diz para o jovem deixar tudo em suas mãos, sem nenhuma preocupação. Sem perder tempo, o rapaz morde um pedaço do Heishou Wu de 300 anos para dar início ao processo de absorção. Enquanto mastiga a raiz medicinal, ele pensa que, embora aquele não seja um elixir de primeira linha, ele ainda será de grande valia para o seu cultivo. O jovem engole o pedaço do remédio, sabendo que aquela dose ajudará imensamente a fortalecer a sua energia interna. Com a mestra posicionando as mãos novamente em suas costas, o protagonista se concentra para absorver até a última gota de poder que o item pode oferecer. Ele mentaliza que deve circular a energia obtida através dos caminhos da arte do verdadeiro Yang do trovão celestial para evitar que o poder se perca por seus canais de circulação. Uma imensa onda de luz e calor dourado se propaga pelo quarto no momento em que a energia do elixir começa a agir. Graças ao controle excepcional do herói, a essência do Heishou Wu se funde perfeitamente ao seu cultivo, fazendo parecer que ele é um velho mestre com dezenas de anos de experiência prática. A mulher fica completamente pasma ao testemunhar aquela cena, questionando-se se o garoto realmente conseguiu absorver toda aquela quantidade massiva de energia de uma única vez. Ela fica muito chocada, pois nunca ouviu falar de nenhum artista marcial que fosse capaz de absorver cada gota de energia de um elixir de forma tão rápida. Os olhos de Namgung-jun brilham com faíscas elétricas azuis, enquanto a mestra se impressiona com o talento inacreditável do garoto, mesmo ele tendo nascido com uma condição de saúde tão desfavorável. Satisfeita com o resultado, ela diz que com esse nível de progresso, ele já poderia realizar o teste para subir de patente, e o protagonista agradece prometendo se esforçar ainda mais. A mentora sorri gentilmente e se despede na porta, recomendando que o jovem descanse bastante após todo aquele esforço físico. Ela caminha lentamente pela densa floresta de bambu que cerca o pavilhão enquanto reflete sobre os acontecimentos daquela noite. A mulher se recorda da postura de meditação e da respiração que o garoto utilizou durante o processo de circulação de energia. Ela começa a apressar o passo enquanto uma enxurrada de novos pensamentos e ideias marciais surge repentinamente em sua mente. Correndo animada por entre as árvores, ela percebe que finalmente encontrou o caminho necessário para quebrar a barreira que mantinha o seu próprio cultivo estagnado há tanto tempo. Com um sorriso radiante no rosto, ela confessa mentalmente que toda aquela evolução incrível só foi possível graças ao aprendizado indireto que teve com seu jovem discípulo. No dia seguinte, o sol brilha forte sobre o pátio de treinamento do pavilhão, dando início a uma nova jornada de deveres. Gong Jun-an demonstra com destreza uma sequência de golpes de espada rápidos e precisos contra um dos bonecos de madeira de treino. Ele explica para os novos alunos que aquela técnica básica se chama técnica de espada da pequena extensão e avisa que todos devem alcançar pelo menos 50% de domínio antes de poderem realizar missões externas. O sênior ordena que os alunos observem os movimentos com atenção para começarem a treinar nos bonecos, deixando muitos deles bastante frustrados com a dificuldade dos exercícios. Namgung-jun se aproxima calmamente de seu posto de treino com sua espada de madeira sob o olhar curioso de outro companheiro. De repente, o jovem que observava o protagonista arregala os olhos e solta um suspiro de total espanto diante do que vê. Com um único movimento incrivelmente rápido, o herói fatia o topo do boneco de madeira, deixando os outros guerreiros chocados ao perceberem que ele teve sucesso logo na primeira tentativa. Os discípulos começam a cochichar sem acreditar no que viram, argumentando que é impossível dominar um estilo de primeira e suspeitando que a mestra tenha ensinado o garoto em segredo. Outro aluno afirma que viu a mestra saindo dos aposentos do protagonista no dia anterior, o que deixa o sênior pensativo sobre aquela possível mentoria particular. O rapaz de cabelos castanhos caminha até o protagonista e pergunta de forma direta se a mestra do pavilhão realmente lhe deu aulas de esgrima
esgrima às escondidas. O protagonista nega tranquilamente com a cabeça enquanto executa movimentos rápidos com a sua arma, dizendo que não recebeu nenhuma instrução especial. Ele embainha sua espada e diz de forma natural que, na verdade, todos ali já poderiam passar logo para a técnica de espada da grande extensão por ser mais interessante. Os companheiros ficam sem palavras ao notar que o novato compreendeu todo o estilo de uma vez só. Comentando pasmos que nem mesmo a atual líder do pavilhão foi tão rápida em seu aprendizado, Gong Jun-an observa o garoto de longe e pensa que a maestria e o ímpeto da esgrima dele são simplesmente assustadores, reconhecendo que o protagonista possui um talento que realmente faz jus ao pavilhão da espada celestial. Um dos discípulos comenta com um sorriso que é muito reconfortante ter um companheiro tão forte ao lado deles, enquanto os outros concordam que precisam treinar firme para não serem deixados para trás pelo caçula. Diante de tamanho interesse do novato, Gong Jun-an aceita a proposta com entusiasmo e se oferece para ensinar-lhe a técnica de espada da grande extensão. O veterano toma uma postura de combate e pede que o jovem preste bastante atenção em cada movimento de sua lâmina para acompanhá-lo, enquanto o herói pede educadamente que ele o guie. Enquanto isso, no grande salão de reuniões da Sociedade do Céu Azul, os principais líderes de todas as divisões da seita estão reunidos em torno de uma grande mesa para discutir os próximos passos da aliança. O palestrante de vestes azuis dá início aos trabalhos e explica que o próximo assunto urgente da pauta é a instável situação política na província de Jiangxi. Ele alerta que vários bandidos e grupos fora da lei andam se reunindo naquela região e que a seita pode precisar intervir com força de combate para conter a ameaça. Por fim, ele traz à tona a última pauta do dia, que diz respeito a permitir ou não que o novo recruta de uma nuvem, Nam Gung-jun, saia em missões pelo mundo exterior. Lee Se-ha escuta em silêncio e pensa consigo mesma que, embora tenha sido excelente resgatar o garoto das garras da seita demoníaca do Sol e da Lua, mandá-lo de volta ao mundo é uma escolha muito perigosa. Um dos anciãos na mesa pergunta em tom de desconfiança se o rapaz de quem estão falando é mesmo aquele portador da terrível anomalia dos 9 meridianos de Yin rompidos. O mestre do pavilhão esmagador se exalta e grita que a resposta já devia ser óbvia para todos, lembrando que a intenção original de salvá-lo era justamente impedir que um jovem com tal condição fosse usado pelas forças malignas. Ele argumenta que mandar o rapaz de volta para fora agora seria um erro tremendo, especialmente porque os demônios adorariam capturá-lo ao descobrirem que ele domina a valiosa energia do trovão, batendo com firmeza na mesa para chamar a atenção de todos. Ele exige ouvir o posicionamento direto da mestra do pavilhão da espada celestial sobre o assunto. O grande ancião sênior da mesa pede a palavra e pergunta com bastante calma para Lee se há o que exatamente ela pensa sobre a capacidade de seu pupilo. Com toda a convicção do mundo, a mulher responde calmamente diante do conselho que não enxerga Nam Gung-jun como alguém fraco que necessita de proteção constante. Ela se recorda de quando conheceu o garoto machucado e debilitado no passado, momento em que ele lhe disse que aqueles que não assumem a responsabilidade por sua própria força não têm o direito de empunhar uma arma. A imagem de seu discípulo lutando com garra e determinação vem à sua mente, reforçando a promessa interna que ela fez de guiar o destino do jovem. A mestra afirma que o dever deles é proteger a retidão do garoto e orientar esse jovem talento promissor, que tem tudo para se tornar a grande lâmina protetora da sociedade no futuro. Ela conclui seu discurso garantindo que fará de tudo para conduzir o potencial do protagonista em direção à luz. O sênior demônio da espada então se manifesta irritado e chama os outros de tolos por só enxergarem o perigo de o rapaz ser capturado. Ignorando o talento genial que ele possui para a esgrima mesmo com suas limitações físicas, o guerreiro ruivo olha sério para os demais e questiona se algum dia já existiu alguém com tamanho potencial de crescimento em toda a história daquela aliança, afirmando que nenhum dos presentes na sala chega perto dele. Ele aponta o dedo e zomba dos companheiros, dizendo que eles vivem reclamando da falta de guerreiros fortes, mas quando recebem uma arma afiada de presente, tremem de medo de se cortarem. O apresentador da reunião intervém e concorda que o garoto de fato demonstra uma aptidão assombrosa e quase milagrosa na criação de suas próprias técnicas de combate. Outro líder pondera que, caso o jovem adquira experiência prática no mundo exterior, ele certamente se tornará um pilar indispensável para a força da seita. O sábio ancião sênior junta as mãos e sorri, confessando que desde o início percebeu que aquele garoto não era uma pessoa comum e propõe uma alternativa. Ele sugere que eles permitam a saída do jovem herói para missões externas, mas com a condição de que ele seja totalmente proibido de participar de qualquer tarefa que envolva a seita demoníaca do Sol e da Lua. Os líderes das outras divisões acham a ideia bastante sensata e acenam com a cabeça em sinal de total concordância com os termos propostos. Até mesmo o temido demônio de cabelos, Ruivos cruza os braços e se recosta na cadeira, dizendo que por ele a proposta está aceita. Ao ver que a decisão final foi favorável ao seu discípulo, Lee Se-ha deixa escapar um leve e discreto sorriso de bastante alívio e satisfação. Algum tempo depois, a cena se desloca para uma movimentada região portuária na província de Anhui, local onde o protagonista deverá dar início ao seu primeiro trabalho de campo.
No topo de um penhasco, Namgun-jun confirma com seu parceiro de viagem que a missão deles consiste em investigar as atividades suspeitas da gangue do clã Bai na região de Donglin. Observando a paisagem sob a aba de seu grande chapéu de palha, o protagonista pensa consigo mesmo que seria perfeitamente capaz de resolver aquele problema simples sozinho. Ele se lembra de quando sua mestra o chamou no pátio do pavilhão para anunciar que a sua primeira tarefa oficial de campo havia sido designada pelo conselho. Ela explicou que por ser a primeira viagem dele para fora da seita, ele deveria ir acompanhado por Reo-il, um veterano de cabelos cinzentos que se apresentou com uma postura bastante simpática. Demonstrando todo o respeito de sempre pelos mais velhos, o herói fez uma reverência educada e disse que seria um imenso prazer trabalhar com ele, de volta ao presente. O protagonista caminha ao lado do parceiro e repara com estranheza em uma pequena cabaça de bebida pendurada na cintura dele. O jovem não consegue conter a curiosidade e pergunta de forma direta se o conteúdo daquela garrafa de viagem seria bebida alcoólica. O sênior dá uma risada sem graça por trás de seu chapéu e responde que sim, mas pede para o novato não se preocupar, pois ele só consome a bebida quando precisa empunhar a sua espada. O herói faz uma careta de desânimo ao ouvir aquilo e pensa que agora está ainda mais preocupado com o sucesso da missão, enquanto o companheiro sugere que eles comecem investigando os boatos no mercado local, bem próximo dali, em um cais de madeira. E um grupo de homens armados a bordo de uma embarcação grita ordens para puxar uma corda de volta para a superfície. Dois capangas usam de bastante força física para puxar a espessa corda molhada que está presa à roldana do navio. Uma gaiola de ferro emerge das águas, revelando um pobre senhor idoso preso em seu interior, que tosse e cospe muita água após quase se afogar. O líder dos bandidos, vestindo roupas vermelhas e com uma cicatriz no rosto, debruça-se sobre a murada e pergunta se o velho está finalmente pronto para conversar. Ele exige com bastante frieza que o prisioneiro faça a sua escolha final, entre pagar imediatamente a imensa dívida pendente ou entregar a própria filha a eles. Chorando desesperadamente por trás das grades úmidas, o idoso clama que nenhum pai no mundo seria capaz de vender a própria filha. Implorando de joelhos por mais um pouco de tempo para conseguir o dinheiro, o terrível cobrador não demonstra o menor pingo de piedade e ordena aos seus capangas de forma muito ríspida que afoguem o pobre homem novamente. A gaiola começa a ser descida de volta para a água fria enquanto o idoso grita desesperadamente por socorro e misericórdia. Contudo, uma voz calma e imponente vinda do topo da passarela ordena que os criminosos parem imediatamente com toda aquela covardia. Surpreso com a interrupção audaciosa, o chefe dos bandidos se vira irritado em direção ao som e pergunta quem diabo se atreve a se intrometer em seus assuntos. Namgun-jun permanece parado de forma heróica na passarela e encara o homem sem demonstrar nenhum tipo de receio diante das ameaças. O cobrador repara atentamente nas vestes e nos detalhes do acessório que o jovem carrega, identificando-o imediatamente como um guerreiro da Sociedade do Céu Azul. Ele solta uma gargalhada sarcástica e debocha do protagonista, perguntando se um reles guerreiro de uma nuvem realmente acha que tem autoridade para lhe dar ordens em seu próprio território. O líder dos bandidos se enfurece e o chama de bastardo louco, mas antes que possa reagir, Namgun-jun inicia a técnica dos 13 golpes de relâmpago do clarão, canalizando uma imensa quantidade de eletricidade em sua arma. O protagonista executa a terceira forma de sua poderosa habilidade com maestria. Com um corte incrivelmente veloz, os relâmpagos atingem os capangas instantaneamente, fazendo com que caiam derrotados sobre o deck de madeira. O jovem espadachim embainha sua lâmina com total frieza e pensa que, mesmo com o passar do tempo, os métodos sujos e covardes daquelas seitas marginais nunca mudam. O cais de madeira agora está em silêncio absoluto, restando apenas o idoso trêmulo e assustado diante daquela demonstração avassaladora de poder. Namgun-jun se aproxima calmamente e pergunta se o senhor idoso está bem, recebendo apenas um agradecimento gago e trêmulo da vítima de sequestro. No chão da embarcação, o chefe dos cobradores de impostos geme de dor ao perceber que sua gangue foi totalmente desmantelada em segundos. O senhor corre desesperadamente para longe dali, chorando de alívio, enquanto o parceiro do protagonista observa toda a cena com as mãos para trás. Reo-il toca levemente em sua garrafa de bebida e compreende perfeitamente a razão de os criminosos terem ficado tão aterrorizados com o garoto. Ele reflete que o ímpeto e o fluxo da esgrima do protagonista são assustadoramente calmos e desprovidos de qualquer tipo de hesitação. O guerreiro veterano nota que o garoto foi capaz de avaliar com absoluta precisão o nível de força dos adversários antes mesmo de desferir o petit primeiro golpe. Ele observa o herói avançar ágil como um raio em direção ao próximo alvo. Reo-il conclui que o garoto possui uma experiência prática de combate absurda e refinada, algo que definitivamente não condiz com as habilidades de um simples recruta novato. Com uma expressão compenetrada, o herói limpa sua lâmina e pensa que terá muitos detalhes interessantes para relatar à sua mestra após o fim da missão. O céu limpo e as nuvens calmas contrastam
com a tensão que começa a se instalar nos arredores da base inimiga. Próximo à entrada do covil da gangue do clã Bai, um dos sentinelas faz a guarda do local sem suspeitar de absolutamente nada. De repente, ao escutar passos se aproximando da entrada principal, o vigia se vira assustado e grita perguntando quem está ali. No entanto, tudo o que ele vê é o brilho azul da eletricidade cobrindo a espada do protagonista que avança em sua direção. Com um movimento cirúrgico e letal, Nam Gung-jun desfere um corte elétrico que neutraliza o sentinela sem que ele tenha tempo de dar o alarme. O corpo do guarda cai pesadamente no chão, permitindo que a dupla de guerreiros invada a propriedade sem maiores dificuldades. No salão principal, os outros criminosos bebem e festejam alegremente, rindo sobre como cobraram juros abusivos de 3 vezes o valor original de suas vítimas. O líder interino daquela sala abraça uma das mulheres e diz que é graças a esse tipo de extorsão que eles conseguem comer e se divertir, prometendo ainda mais lucro assim que venderem os prisioneiros. Mas a festa é interrompida abruptamente quando a parede de madeira é estilhaçada com violência. Assustando todos os presentes, Nam Gung-jun caminha imponente por entre a poeira e diz com desdém que agora compreende como eles andam enchendo os próprios bolsos com a força vital de civis inocentes. Os bandidos se levantam rapidamente de suas mesas, sacando suas armas e exigindo saber quem é o invasor insolente. Ao repararem no chapéu de palha característico e no estilo das vestes do herói, os criminosos entram em pânico ao perceberem que se trata de um guerreiro da Sociedade do Céu Azul. Um deles tenta acalmar os outros, gritando que há apenas um oponente no recinto e ordena que todos o ataquem ao mesmo tempo para eliminá-lo. O herói simplesmente gira sua espada com extrema facilidade, concentrando uma grande carga de energia elétrica ao seu redor. Ele ergue sua arma em direção ao teto, preparando-se para descarregar o golpe destruidor. O protagonista crava a ponta da lâmina no chão do salão, liberando uma onda de choque de relâmpagos devastadora por todo o ambiente. A descarga elétrica se propaga pelas tábuas do piso e atinge todos os agressores de uma só vez, arremessando-os para os lados completamente atordoados. Um dos sobreviventes tenta desferir um corte traiçoeiro pelas costas do garoto, mas o herói apenas desvia com um movimento fluido e contra-ataca com um corte horizontal rápido que derruba o oponente no ato. As armas dos bandidos voam pelos ares enquanto o salão é completamente destruído pelo poder devastador da investida de Nam Gung-jun. O jovem dá um leve sorriso de lado e sussurra que a técnica de combate daqueles homens era extremamente desleixada e fraca, no entanto, mais reforços inimigos invadem o recinto, desferindo vários ataques simultâneos, mas o herói bloqueia todas as lâminas com sua espada sem fazer esforço. Com um giro corporal poderoso, ele repele a investida e arremessa os novos oponentes para longe com o impacto de sua defesa. Furiosos com a derrota iminente, mais 3 guerreiros da gangue avançam aos gritos chamando o herói de moleque insolente. Eles saltam coordenados para tentar encurralar o herói com ataques de vários ângulos diferentes. Porém, um deles arregala os olhos de pavor ao perceber que o protagonista sumiu de seu campo de visão e reapareceu bem diante de seu rosto. O herói gira no ar, desferindo um corte giratório preciso que atinge os 3 atacantes em cheio de uma única vez. Ele pousa de forma extremamente suave no chão enquanto a poeira assenta ao seu redor. Um último golpe de misericórdia é desferido, encerrando de vez qualquer chance de reação por parte dos agressores daquele salão. Um dos capangas cai de joelhos, segurando o braço ferido e berrando de dor pela perda de sua arma, enquanto o jovem passa caminhando calmamente por ele. O único criminoso que restou de pé observa o salão repleto de companheiros derrotados e gagueja apavorado, chamando o garoto de monstro. O desespero toma conta do covil e os bandidos sobreviventes começam a gritar desesperados para que todos recuem e fujam do invasor. Nesse momento, o imponente líder da gangue, um homem idoso de longa barba branca e vestes alaranjadas, surge com sua grande espada e declara que ele mesmo cuidará daquele pirralho insolente. Paralelamente ao combate principal, os guardas da prisão subterrânea são nocauteados um a um com golpes rápidos e certeiros. Heo-il surge sorridente por entre as celas úmidas, segurando sua arma, tendo neutralizado toda a segurança do calabouço sem que ninguém percebesse. Do lado de dentro das grades de madeira, as famílias e os civis capturados assistem surpresos e aliviados ao verem seus opressores derrotados no chão pelo misterioso guerreiro de chapéu de palha. Ao ver o caçula agindo com tanta liderança e determinação na missão, Heo-il dá uma risada contida e pensa sobre como é engraçado ver um recruta júnior dar ordens ao seu sênior. Ele se lembra de quando o herói comentou que ouviu falar de seu talento especial para técnicas de rastreamento, ao que ele respondeu modestamente dizendo ser apenas um de seus truques baratos. Naquele momento, o protagonista sugeriu que ele chamaria a atenção dos criminosos
criminosos, enquanto o sênior se infiltrava para resgatar os civis, deixando o parceiro preocupado com o perigo da situação. Mas Namgung-jun apenas manteve uma expressão muito séria e respondeu que a segurança de todas as pessoas sequestradas deveria ser sempre a prioridade absoluta. O sênior de cabelos cinzentos relembra que, como o garoto havia entrado na seita sem passar pelo teste tradicional, ele tinha lá suas dúvidas se as habilidades do jovem haviam sido devidamente avaliadas de verdade. No entanto, ao caminhar por entre os guardas nocauteados, ele reconhece que seu jovem parceiro possui tanto um poder de combate formidável quanto as virtudes nobres de um guerreiro de verdade. Ryu abre a tranca da cela e avisa com um sorriso caloroso aos prisioneiros assustados que a Sociedade do Céu Azul finalmente chegou e que eles não precisam temer mais nada. Ele ergue ligeiramente o seu grande chapéu de palha e sugere alegremente que todos saiam logo dali, para respirar um pouco de ar fresco. Enquanto isso, do lado de fora, os bandidos restantes assistem à luta em completo pânico, sem conseguir acreditar que o líder de sua gangue está sendo encurralado. Eles veem o chefe idoso de vestes laranjas ser empurrado para trás a cada colisão de espadas contra o jovem invasor. O velho criminoso soa frio de desespero e se pergunta mentalmente como um mero pirralho pode ser capaz de manifestar um ki de espada de tamanho nível. Ele começa a enxergar uma terrível aura sombria ao redor do garoto, sentindo como se estivesse enfrentando um verdadeiro espírito demoníaco que treinou focado apenas na esgrima por décadas. Sem saída, o vilão apela para a covardia e grita desesperado que matará cada um dos reféns sequestrados caso o jovem herói não se renda imediatamente. Mas Namgung-jun apenas esboça um sorriso de canto bastante confiante e frio diante daquela ameaça vazia. O protagonista responde que a atitude do rival não foge em nada de suas expectativas, mas revela que Ryu já deve ter libertado todos os civis àquela altura, questionando por que ele acha que o herói veio sozinho. Ao perceber que perdeu totalmente o seu único trunfo, o líder da gangue começa a tremer de pavor e implora, gaguejando, para que o jovem herói o escute. Sem dar ouvidos ao desespero do inimigo, o herói salta em direção ao oponente para desferir o ataque final. O golpe preciso atinge o vilão com força total, deixando uma marca profunda e fazendo-o desabar no chão da arena. Mas, em um último suspiro de fúria, o chefe derrotado consegue se agarrar desesperadamente às vestes do protagonista. Ele berra de ódio, chamando-o de bastardo, e tenta desferir um golpe surpresa com o resto de suas forças. Contudo, o vilão arregala os olhos ao perceber que é tarde demais para reagir, pois o herói já havia previsto seu movimento desesperado. O protagonista segura o braço do adversário com firmeza, impedindo qualquer chance de um contra-ataque. De repente, uma misteriosa e densa energia azul começa a emanar das mãos do protagonista, envolvendo os dois lutadores. Uma forte explosão de energia ocorre no local do confronto, arremessando poeira e detritos para todos os lados. No entanto, para a surpresa de Jun, um novo inimigo surge de repente no pátio e bloqueia sua investida, questionando como um garoto que nem parece ter 20 anos de idade foi capaz de parar as duas palmas deste velho. O protagonista o encara com um olhar afiado e atento, avaliando rapidamente o nível de poder daquele oponente desconhecido. O recém-chegado, um idoso de longos cabelos brancos, trajando uma túnica escura, pergunta com bastante rispidez quem diabos é o garoto. Ao dar alguns passos à frente, o misterioso ancião repara no detalhe da manga do jovem e percebe que se trata de um recruta iniciante da Sociedade do Céu Azul. Ele range os dentes irritado e reclama que o herói acabou de arruinar por completo o lucrativo negócio de agiotagem que ele havia planejado para a sua aposentadoria. Ele chuta o corpo sem vida do líder da gangue que jaz no chão, chamando-o de tolo por ter morrido como um cão logo após ele ter facilitado todo o esquema de extorsão. Ao escutar aquilo, Namgung-jun reflete que o negócio de aposentadoria daquele homem indica que a pequena seita de cobradores não agia sozinha, deduzindo que há uma mente muito mais perigosa por trás de tudo. Ele olha friamente para o corpo do chefe caído e depois se volta em direção ao idoso de roupas pretas. O jovem repousa a mão sobre o cabo de sua espada e afirma com bastante calma que gostaria de ouvir muito mais detalhes sobre esse tal negócio dele. Tomando uma postura de combate firme, o herói avisa de forma provocativa que o ancião pode adiar a sua aposentadoria para depois que eles conversarem devidamente. O vilão se enfurece com a audácia do herói e libera uma forte aura escura, chamando-o de pirralho arrogante por ter uma língua de 3 polegadas tão afiada. Com uma velocidade surpreendente, o ancião avança ferozmente pelo pátio de pedra em direção ao protagonista. O herói decide testar a técnica da palma do trovão celestial que havia estudado recentemente na biblioteca da seita, pensando que não imaginava que ela seria útil tão cedo. Os dois colidem suas técnicas de palmas diretamente no centro do pátio, gerando um estrondo massivo e um clarão de energia. Eles trocam golpes rápidos e violentos, cujos impactos geram fortes rajadas de vento que varrem toda a poeira ao redor do cais. Ao recuar, o idoso repara em sua própria mão trêmula e queimada,
percebendo com bastante espanto a força do golpe do garoto. Ele fica completamente fascinado e perplexo ao notar que o protagonista domina e cultiva uma raríssima e poderosa energia Yang ardente em seu corpo tomado por uma ganância insana. O ancião avança novamente gritando que precisa absorver e tomar toda aquela energia pura para si mesmo. Ele projeta sua mão envolta em chamas negras diretamente contra o peito do jovem herói. O impacto violento destrói o chapéu de palha do protagonista e arremessa pedaços de madeira e pedra para todos os lados com o estrondo da colisão. Mesmo com o rosto revelado e os cabelos ao vento, Namgung-jun mantém uma expressão impassível ao perceber a verdadeira natureza do golpe inimigo. Antes que o adversário possa se afastar, o garoto agarra o braço dele com extrema força para impedir que ele recue. Com um puxão violento, o herói traz o ancião para perto e desfere um golpe direto contra o peito do vilão assustado. Ao sentir seu próprio fluxo de energia ser afetado pelo contato, o idoso de túnica escura solta um gemido de dor e percebe que suas suspeitas sobre o garoto estavam certas. O vilão começa a usar de sua energia maligna para reverter a situação, fazendo com que uma fumaça negra e densa comece a cobrir o corpo de ambos. Envolto pela fumaça sombria, o ancião revela com um sorriso insano que aquela técnica proibida de drenar energia se chama Arte da Absorção Celestial. Namgung-jun permanece calmo diante das chamas negras e zomba do idoso, perguntando se a energia interna dele é tão patética por ter aprendido algum método de cultivo medíocre de facções malignas. O ancião fica vermelho de raiva e esbraveja furioso contra o rapaz por se atrever a insultá-lo daquela maneira, canalizando ainda mais de sua força destrutiva na mão. O vilão ataca descontroladamente para tentar agarrar o pescoço do protagonista, berrando de forma insana que deseja desesperadamente tomar toda a energia Yang dele. Ele pensa com ganância que, caso consiga absorver aquele calor puro do jovem, conseguirá alcançar o ápice absoluto de seu poder espiritual em um instante. O ancião desfere um soco violento contra o chão, chamando o garoto de pequeno rato, destruindo a estrutura onde eles estavam lutando. Mas o herói se esquiva com facilidade e salta de maneira ágil, pousando com leveza bem no topo do telhado de um dos templos da base inimiga lá de cima. O protagonista questiona com desdém se o ancião realmente aliou a gangue do clã Bai com a seita demoníaca do Sol e da Lua apenas para aprender técnicas vulgares como aquela. O vilão de cabelos brancos confirma com um sorriso perverso e salta com violência na direção do jovem, afirmando que não há mais nenhuma razão para esconder a verdade. Ele avança pelo ar com as garras estendidas, prometendo devorar e consumir até o último pingo de energia interna que o herói possui em seu corpo. No entanto, Namgung-jun apenas comenta friamente que já ouviu tudo o que precisava saber daquele criminoso antes de partir para a ação. Com um soco elétrico extremamente poderoso, o protagonista acerta o rosto do adversário em cheio, quebrando a guarda dele e fazendo-o berrar de dor. Em seguida, o jovem desfere um chute de cima para baixo com extrema violência, arremessando o corpo do idoso de volta ao solo. O ancião colide fortemente contra as pedras do pátio, quebrando o piso e levantando uma grande nuvem de poeira com o impacto de sua queda. Ele cospe sangue e tenta se levantar com bastante dificuldade, mas percebe tarde demais que a situação ficou totalmente insustentável. O protagonista desfere um corte elétrico fulminante de cima para baixo, encerrando de vez o duelo com uma explosão de energia caído no chão destruído e à beira da morte. O vilão sussurra arrependido, implorando por misericórdia antes de perder totalmente as forças. O pátio é tomado por faíscas azuis de eletricidade que começam a se dissipar lentamente no ar conforme o silêncio retorna ao local. Namgung-jun recolhe sua espada coberta de poeira e sangue, observando os resquícios da batalha que se espalham pelo chão de pedra. Ao olhar para as cinzas do inimigo derrotado, o protagonista percebe um pequeno livro intacto em meio aos escombros e o recolhe com curiosidade. Nesse momento, Ryu corre apressado até o pátio externo e pergunta ao jovem parceiro o que exatamente aconteceu ali durante a sua ausência. O herói se vira calmamente com o caderno na mão e cumprimenta o Sênior, que fica surpreso ao ver que o combate já terminou e comenta que o novato certamente fez uma bela bagunça. Ao olhar de perto para o idoso derrotado, o guerreiro de cabelos cinzentos reconhece o corpo do ancião Sangue, explicando que ele era apenas uma escória das facções não ortodoxas que servia à seita demoníaca do Sol e da Lua. Ilo coça a cabeça e reflete pensativo sobre o fato de a gangue do clã Bai e o ancião Sangue estarem trabalhando juntos naquele esquema criminoso. Ele observa o herói em silêncio e se pergunta com espanto se já existiu algum novato na história capaz de alcançar tamanho feito logo em sua primeira missão. O oficial Namgung-jun simplesmente estende o braço e entrega o pequeno caderno que encontrou nos escombros para o seu companheiro analisar. O Sênior folheia as páginas com atenção e se pergunta surpreso se aquele diário de anotações seria na verdade um livro razão de negócios escusos. É quando uma voz tímida e trêmula vinda de trás chama a atenção dos dois guerreiros no pátio destruído. Um pequeno garotinho se aproxima chorando de Ryu e pede ajuda dizendo que não consegue encontrar a sua querida irmã mais velha de jeito nenhum. Uma das mulheres resgatadas se aproxima e explica angustiada que pouco antes da chegada deles, os capangas escolheram várias crianças
crianças das celas e as levaram dali, implorando para que os heróis as encontrem. O menininho se agarra desesperadamente à manga da roupa do jovem guerreiro, implorando com lágrimas nos olhos pela vida de sua irmã. O garoto chora copiosamente enquanto segura a túnica de Heo-il com bastante força. Implorando pelo resgate das outras crianças levadas, Heo-il abre a tranca da cela e avisa com um sorriso caloroso aos prisioneiros assustados que a Sociedade do Céu Azul finalmente chegou e que eles não precisam temer mais nada. Ele ergue ligeiramente o seu grande chapéu de palha e sugere alegremente que todos saiam logo dali para respirar um pouco de ar fresco. O sênior de cabelos cinzentos relembra que, como o garoto havia entrado na seita sem passar pelo teste tradicional, ele tinha lá suas dúvidas se as habilidades do jovem haviam sido devidamente avaliadas de verdade. No entanto, ao caminhar por entre os guardas nocauteados, ele reconhece que seu jovem parceiro possui tanto um poder de combate formidável quanto as virtudes nobres de um guerreiro de verdade. Heo-il toca levemente em sua garrafa de bebida e compreende perfeitamente a razão de os criminosos terem ficado tão aterrorizados com o garoto. Ele reflete que o ímpeto e o fluxo da esgrima do protagonista são assustadoramente calmos e desprovidos de qualquer tipo de hesitação. O guerreiro veterano nota que o garoto foi capaz de avaliar com absoluta precisão o nível de força dos adversários antes mesmo de desferir o primeiro golpe. Ele observa o herói avançar ágil como um raio em direção ao próximo alvo. Heo-il conclui que o garoto possui uma experiência prática de combate absurda e refinada, algo que definitivamente não condiz com as habilidades de um simples recruta novato. Com uma expressão compenetrada, o herói limpa sua lâmina e pensa que terá muitos detalhes interessantes para relatar à sua mestra após o fim da missão. Heo-il se vira com uma expressão muito séria e avisa que aquilo não é uma sugestão amigável, ordenando formalmente que o Júnior dê um passo atrás. O jovem começa a caminhar em direção ao parceiro e argumenta que dar as costas para inocentes por causa de limitações ou por medo da gravidade da situação não é o caminho correto. Com um olhar determinado e imponente, ele questiona em voz alta como o parceiro pode pedir para ele recuar quando ele já desembainhou sua espada, perguntando se esse tipo de covardia pode realmente ser chamado de retidão. O sênior escuta as palavras marcantes do garoto e permanece em silêncio por um breve instante de reflexão. Ele fita os olhos compenetrados do jovem e percebe que não há como convencê-lo a desistir daquela busca de jeito nenhum. Heo-il solta um suspiro e aceita que o novato o acompanhe, mas avisa que solicitará reforços da Sade, enquanto o garoto se preocupa se o atraso comprometerá o rastreamento das pistas. O guerreiro de cabelos cinzentos dá um sorriso confiante e aponta para si mesmo, perguntando se o jovem conhece o seu famoso apelido de Espada do Encontro Certeiro, garantindo que ele sempre encontra o seu alvo sem perder mais tempo. Os dois guerreiros disparam em alta velocidade pela trilha de terra que corta a densa floresta da região. Eles correm lado a lado como dois vultos de luz entre os bambus, totalmente focados em resgatar as crianças desaparecidas antes que seja tarde demais. Os dois companheiros correm lado a lado pela trilha de terra com movimentos extremamente velozes, cortando o vento em direção ao destino. Heo-il assume a dianteira e avisa ao protagonista para acompanhá-lo por aquele caminho específico de mata fechada. Ele aponta para o solo úmido e pede que o jovem observe atentamente as pegadas deixadas no chão de terra. O veterano explica que se trata de uma técnica de locomoção típica pertencente à seita demoníaca do Sol e da Lua, demonstrando total convicção de que eles alcançarão o grupo muito em breve. Namgun-jun observa o parceiro em ação e pensa com admiração que as habilidades de rastreamento de seu sênior alcançaram um patamar impressionante. Ele nota que mesmo mantendo uma velocidade absurda através de sua técnica de leveza corporal, o companheiro não deixa passar nenhum pequeno vestígio no caminho. O garoto reflete consigo mesmo que o sênior deve ter herdado ensinamentos de nível muito alto para possuir tamanho controle de percepção. Contudo, o jovem começa a se cansar e compreende perfeitamente a razão de o parceiro ter tentado mandá-lo de volta no pátio. Ele reflete frustrado que, embora tenha treinado os fundamentos básicos e se alimentado de forma adequada desde que se juntou à seita, sua condição física atual ainda é muito limitada. O protagonista começa a ofegar de cansaço e percebe que sua resistência atual é tão baixa que ele mal consegue acompanhar o ritmo veloz de seu parceiro. De repente, o sênior de cabelos cinzentos para atrás de um tronco e avisa em voz baixa que eles finalmente alcançaram o alvo, enquanto o jovem apoia o corpo exausto na árvore. Ele analisa a estrada de terra à frente e relata que os rastros de duas carruagens estão muito próximos, deduzindo que o plano dele seja embarcar com as crianças em algum barco no rio Yangtze. Sentindo a urgência do momento, Namgun-jun repousa a mão sobre o cabo de sua espada e insiste para que eles se apressem sem perder tempo. Heo-il concorda e explica que, caso os inimigos consigam embarcar no navio, será impossível rastreá-los por água, concluindo que eles não podem se dar ao luxo de nenhum atraso. Nesse momento, o protagonista
protagonista repara na postura do parceiro e percebe que o veterano estava voluntariamente correndo mais devagar apenas para não deixá-lo para trás. O jovem então sugere que o sênior avance na frente para ganhar tempo, prometendo que ele mesmo tentará alcançá-lo com todas as suas forças o mais rápido possível. Com um sorriso cúmplice, o veterano aceita a proposta e aconselha o garoto a guardar fôlego suficiente para o combate quando finalmente chegar ao local. Sem hesitar, Reuil salta da árvore com uma impulsão explosiva e avança como um vulto veloz em direção à estrada de terra. Sentindo o peso de suas fraquezas físicas atuais, Namgung-jun promete a si mesmo que, assim que retornar daquela missão, focará em dominar a técnica de proteção corporal da seita. Na estrada logo abaixo, o protagonista avista de cima o comboio de carruagens inimigas avançando lentamente em meio aos guardas cansados do trajeto. O veterano observa o grupo do alto de um galho, constatando que há cerca de 10 guardas escoltando os prisioneiros enquanto eles conversam distraidamente entre si. Reuil prepara suas armas de arremesso e mentaliza que precisa atrasar o avanço dos sequestradores de qualquer maneira até que seu parceiro chegue. Com precisão cirúrgica, ele arremessa uma adaga oculta que atinge o peito de um dos guardas, derrubando-o instantaneamente de surpresa. O pânico se espalha rapidamente entre os criminosos, que gritam alertando sobre a presença de um inimigo usando armas ocultas e ordenam que todos protejam as carruagens. Do alto das árvores, o sênior continua fazendo chover adagas velozes contra os guardas desavisados que tentam se defender. Mas um dos guardas é atingido gravemente. Enquanto os outros tentam bloquear os projéteis com suas espadas em meio ao caos, o líder da escolta consegue desviar de um dos ataques e estranha o fato de o invasor apenas arremessar projéteis em vez de descer para lutar corpo a corpo. Um sorriso malicioso surge no rosto do chefe da escolta ao desconfiar da verdadeira intenção por trás daquela tática de guerrilha do adversário. Ele conclui que o inimigo está sozinho e grita para os capangas ignorarem os ataques à distância, ordenando que priorizem a movimentação rápida das carruagens. Ao ver os veículos voltarem a se mover, Reuil percebe que seu plano de ganhar tempo foi descoberto e lamenta que eles tenham sido tão rápidos em decifrar sua estratégia. Sem outra alternativa viável, o veterano decide que é hora de agir de forma direta e saca sua espada com determinação. Ele salta com tudo em direção à carruagem da frente, desferindo um golpe preciso para inutilizar os cavalos que puxam o veículo. Com o impacto do ataque, a carruagem tomba violentamente na estrada de terra, bloqueando o caminho e interrompendo de vez o transporte. Do interior do veículo destruído, pequenas e assustadas vozes infantis começam a chorar e implorar desesperadamente por socorro. Ao olhar para dentro da cabine quebrada, o guerreiro vê várias crianças amarradas e trêmulas de pavor que imploram pela vida. O sênior range os dentes de pura indignação ao confirmar pessoalmente que os prisioneiros de fato são apenas crianças inocentes. De repente, um dos guardas de elite do comboio salta em sua direção gritando furioso para saber quem ousa atacar o carregamento deles. Reuil consegue esquivar por muito pouco do golpe surpresa e assume uma postura defensiva baixa sobre o solo arenoso. O agressor desfere um chute, extremamente violento e rápido contra o peito do veterano, que usa sua espada para conter o impacto esmagador. A força do golpe é tão grande que Reuil é arremessado para trás, arrastando os pés e levantando uma imensa cortina de poeira na estrada. O sênior soa frio de nervosismo ao perceber que teria morrido na hora caso o chute o atingisse em cheio. Reconhecendo que a técnica do oponente é formidável, ele se levanta lentamente e mantém a guarda bem alta enquanto observa o assassino de túnica escura se aproximar com arrogância. O guerreiro sombrio caminha com um sorriso cínico e debocha do herói, dizendo que é patético vê-lo tremer de medo diante de um oponente de verdade. O sênior ignora a provocação e simplesmente pega sua garrafa de bebida na cintura, levando-a calmamente à boca para dar um longo gole. O assassino da seita demoníaca fica completamente perplexo com a ousadia do adversário, questionando-se se o homem enlouqueceu de vez para beber em plena luta. Limpando a boca com desdém, Reuil responde com toda a calma que existe apenas uma pessoa no mundo a quem ele realmente teme, e garante que com certeza não é aquele homem. Com o efeito da bebida agindo em seu corpo, o guerreiro avança com uma velocidade inacreditável para desferir um golpe feroz contra o peito do oponente. O assassino arregala os olhos de pavor ao perceber que o estilo de movimentação do adversário mudou drasticamente em um piscar de olhos. Ele mal consegue acompanhar o ritmo do sênior e percebe chocado que toda a postura de combate do herói tornou-se muito mais fluida e letal. As duas técnicas colidem com força total no meio da estrada de terra, gerando um estrondo ensurdecedor e uma imensa explosão de poeira e vento ao redor da dupla. No interior da mata fechada, o som metálico do violento choque de técnicas marciais ecoa repetidamente, assustando os animais da região Reuil, e o assassino de elite trocam golpes em uma velocidade assustadora,
deixando apenas rastros de suas armas no ar. O oponente pisa com bastante força sobre o solo arenoso, rachando o chão de terra e usando a impulsão para aumentar a potência de seu próximo ataque. Ele desfere uma sequência avassaladora de chutes pesados, fazendo o veterano de cabelos cinzentos gemer de dor ao tentar conter a investida. Um dos golpes atinge a defesa do herói com tanta força que o joga para trás, fazendo com que ele perca o equilíbrio temporariamente. Ryu percebe que está sendo empurrado para trás sem conseguir reagir e se pergunta, tenso, se o oponente diante dele seria na verdade um oficial brilhante do culto. Ele sabe que os membros de alta patente da seita demoníaca do Sol e da Lua recebem ensinamentos focados na essência Yin ou na essência Yang, assim que entram na organização. Aqueles executivos que alcançam a maestria completa em uma dessas forças e atingem o topo de seu cultivo marcial passam a ser conhecidos como oficiais brilhantes de combate. O assassino de vestes pretas se move como uma sombra veloz, deixando várias imagens residuais de si mesmo espalhadas pela clareira. O vilão desfere mais um chute certeiro e zomba de Ryu, dizendo que ele é bom em desviar e que vive correndo pelos cantos feito um rato assustado. O veterano sabe muito bem que, para enfrentar um oficial daquele nível em pé de igualdade, um guerreiro da sociedade precisa ostentar no mínimo a respeitável patente de 3 nuvens encurralado contra o veículo destruído, Hell. E o bloqueia os ataques desesperadamente e pensa com bastante aflição que seria perigoso demais deixar o inimigo cruzar o caminho do protagonista. Usando de extrema astúcia, o veterano consegue desestabilizar temporariamente a postura do adversário e faz com que ele cambaleie na terra. Vendo o oponente hesitar por um breve instante, Ryu mentaliza que aquela é a sua única chance de desferir um contra-ataque decisivo para encerrar o confronto. Ele avança desferindo um corte de espada veloz, mas o guerreiro das trevas estende a mano e bloqueia a lâmina, utilizando uma densa barreira de energia sombria. O herói de cabelos cinzentos arregala os olhos em completo desespero ao ver que seu melhor ataque foi neutralizado com tanta facilidade. Com um sorriso sádico estampado no rosto, o vilão comenta com desdém que a tentativa do herói foi lamentável e inútil. Ele desfere um soco devastador que atinge o rosto do veterano em cheio, quebrando o seu chapéu de palha e arremessando-o para trás. Sem dar tempo para o herói se recuperar, o assassino aplica um chute certeiro na altura de suas costelas. Ryu tenta se defender usando sua espada, mas o golpe é tão bruto que ele é arremessado longe, soltando um gemido de dor ao cair. Caído no chão, o veterano percebe que sua energia interna foi totalmente superada pelo poder esmagador de seu adversário. Ele rola pela poeira da estrada de terra, gravemente ferido e sem força para conseguir se levantar novamente. Ao verem o herói ensanguentado no chão, as crianças presas na carruagem choram desesperadas e gritam implorando para que ele não morra. Limpando o sangue do rosto, Ryu dá um sorriso fraco e debochado, comentando que a situação é embaraçosa e pergunta se o vilão só tem aquilo a oferecer. O assassino se irrita profundamente e diz que os membros da Sociedade do Céu Azul sempre se intrometem onde não devem, prometendo que não o deixará morrer de forma rápida. Sentindo que seu fim está próximo, o veterano aperta o cabo de sua espada e se pergunta mentalmente se realmente não há mais para onde correr naquela situação. No entanto, antes que o golpe de misericórdia seja desferido, Nangunjun surge caindo do céu como um relâmpago e pousa de forma heróica entre os dois. O oficial de preto é pego de surpresa pela chegada repentina e dá um passo atrás para avaliar o novo oponente. O protagonista se posiciona com firmeza sobre o chão de terra, encarando o vilão de maneira completamente fria. Ele dá alguns passos calmos à frente, posicionando-se de forma protetora bem diante de seu sênior caído. O assassino observa a chegada do garoto com estranheza, tentando compreender de onde surgiu aquele jovem com roupas da aliança. Sem desviar os olhos do inimigo, o protagonista se dirige ao companheiro ferido no chão, chamando-o pelo nome. Ele saca sua espada de maneira extremamente calma e pergunta educadamente se o sênior lhe permite intervir no combate dali em diante. Ryu observa as costas do garoto e pensa que, em vez de se preocupar com o perigo da situação, ele sente apenas um profundo e inexplicável sentimento de alívio. Com um sorriso fraco, o sênior responde que está contando com a ajuda do protagonista, reconhecendo mentalmente que ele de fato não é um recruta comum. O oficial de elite aponta para o garoto e pergunta em tom de deboche se ele realmente acha que pode servir de reforço para aquela situação. Ele analisa a fisionomia do herói de chapéu e percebe surpreso que o jovem não parece ter alcançado sequer os 20 anos de idade. O vilão fica intrigado ao notar que, apesar da pouca idade, a pressão cortante que emana de todo o corpo do garoto é de uma intensidade impressionante. O assassino se pergunta se está enganado sobre a força do jovem ao notar uma estranha movimentação nos pés do garoto. No entanto, e logo dá uma gargalhada arrogante e zomba dos dois, dizendo que por se tratar de um mero garoto de uma nuvem, a tentativa de contra-atacar será totalmente em vão. Nangunjun ignora os insultos e parte para o ataque em alta velocidade, levantando poeira no trajeto. O vilão grita que ele ainda é apenas um pirralho insolente e salta desferindo um chute vertical avassalador em direção à cabeça do jovem.
O protagonista bloqueia o golpe com maestria e reflete mentalmente que, em termos estritos de cultivo espiritual, ele realmente está em desvantagem contra um oponente do Reino do Pico. Ele sabe que, enquanto do terceiro ao primeiro escalão os lutadores apenas praticam formas básicas e circulação simples de energia, o Reino do Pico é muito diferente. No nível em que o inimigo se encontra, o fluxo espiritual pode ser projetado para fora do corpo, manifestando-se externamente com grande poder. Esse tipo de manifestação externa eleva a força física e o poder destrutivo de cada golpe desferido pelo oponente a um nível assustador. O vilão debocha dizendo que um mero guerreiro de uma nuvem não é nada diante de sua força espiritual. Ele questiona o que o garoto possivelmente planeja fazer para reverter a desvantagem naquela situação desfavorável. No entanto, em um movimento milimétrico, o herói canaliza sua energia elétrica e atinge a perna de apoio do vilão com um choque preciso. Sentindo a perna dormente e desestabilizada pelo impacto elétrico, o assassino de elite arregala os olhos em completo choque ao perceber o que aconteceu. Aproveitando um momento de hesitação do adversário, Nangun Jun avança com passos extremamente rápidos e agressivos para encurralar o inimigo. O herói sabe que o Ki de espada e a força de palmas, no final das contas, são apenas aspectos básicos que compõem o vasto universo das artes marciais. Os dois guerreiros voltam a trocar golpes violentos em uma sequência frenética de ataques e defesas precisas. O oficial do culto tenta de todas as formas quebrar a guarda do protagonista com seus chutes mortais, mas o jovem antecipa cada movimento com facilidade. Cada vez mais furioso por não conseguir atingir o alvo, o vilão range os dentes e grita irritado, chamando o protagonista de inseto persistente. Usando sua agilidade invejável, o rapaz esquiva do golpe com um salto lateral perfeito e se reposiciona com firmeza sobre a grama. O inimigo de roupas pretas avança desesperado em uma investida frontal cega, berrando para o garoto morrer de uma vez por todas. Com um olhar frio e focado no contra-ataque, o herói se concentra e mentaliza que, contanto que tenha uma espada em mãos, nada poderá detê-lo. Canalizando uma poderosa carga de relâmpagos em sua lâmina, o protagonista desfere um corte diagonal devastador que rasga o ar e atinge o oponente em cheio. O impacto violento joga uma grande cortina de fumaça pela clareira, deixando o assassino de túnica escura estático no meio da floresta. O oficial de elite cospe uma enorme quantidade de sangue e tenta falar, sem conseguir compreender como um Hellis recruta de uma nuvem foi capaz de derrotá-lo. Ele desaba sem vida no chão da clareira, enquanto o protagonista guarda sua arma com tranquilidade, encerrando de vez o perigoso confronto na floresta.